E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver aí nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo na mais profunda paz, beleza? Onde você estiver aí, sei lá, na Coreia do Norte, não é? Sei lá, na Romênia, nos Estados Unidos, no Nordeste brasileiro, onde você estiver aí, ó, sei lá, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado mais uma vez por você estar aí assistindo um vídeo do canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado mesmo. Agradecendo você, né, pela sua audiência, pela sua visualização, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não podemos fazer nada. Vou aqui fazer uma oração rapidamente aqui para pedir a Deus que me dê a palavra, né? Que eu vou fazer um vídeo aqui agora. Então eu peço a Deus que ilumine o meu caminho, que eu agradeço sempre a Deus por tudo de bom que Ele faz na minha vida. Agradeço também por todas as coisas boas e também pelas dificuldades, porque sem dificuldade nós não somos nada, né? Então eu agradeço a Deus e peço que vejam as pessoas que sofrem nesse mundo, onde eles estiverem, que Deus os ilumine, que dê força, que faça com que eles aguentem, porque só Deus, só Jesus é a nossa esperança, é a nossa força. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Beleza? Então, ó, você que está aí, muito obrigado mesmo. Curta o vídeo, tá? Paulo Dharma 1970, se inscreva no canal. Se você quiser ajudar o canal, 988-290-767-91 é o meu Pix do canal, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal. Comente também, se você quiser comentar, pode comentar. Beleza? Tá liberado aí para comentários, tá? Tranquilo? Então você curta o vídeo, se inscreva no canal, comente e nós estaremos aqui já já para começar mais uma resenha, beleza? Até já já, valeu! Beleza? Tranquilo? Depois que eu fiz o vídeo do livro do Richard Urban, torturado por amor a Jesus Cristo, né, que eu tenho aqui no canal, o vídeo, já está postado. Se você quiser assistir, pode assistir. Eu por aí, né, você vê como é que Deus ele funciona de uma forma extraordinária, né? Eu estava andando por uma biblioteca. Aí eu topei com exatamente esse livro aqui do Dick Langeveld de Ben Holbrick, Infiltrado por Jesus Cristo, levando Bíblias secretamente, do site Portas Abertas, né? Servindo cristãos pelos cristãos perseguidos. Esse livro aqui, eu topei com esse livro depois do Richard Umbran. Eu assim, que foi toque do Olavo de Carvalho, tá? Que eu assisti um vídeo do Olavo, e o Olavo falava do livro dos grandes perseguidos, né, por Jesus Cristo no século XX, pessoas que foram presas por serem cristãs, quer dizer, um negócio assim, absurdo, né? Inacreditável você ser preso porque você acredita em Cristo, porque você lê a Bíblia. É um negócio assim que, assim, se eu falasse isso por aí, o povo não acreditaria, né? Mas a gente sabe que isso é verdade. O mundo é dessa forma. Não existem seres mais perseguidos do que os cristãos no mundo. Pode ser que ele esteja no Brasil, né? Nós tivemos igrejas fechadas aí na época da pandemia, que é um absurdo, né? Você fechar a igreja, mas nós tivemos igrejas fechadas. Nós temos igrejas fechadas na América Latina, Nicarágua, entendeu? Sejam católicas ou protestantes. E assim, antigamente era na época da cortina de ferro, né? Antes as igrejas protestantes e católicas, lá onde os países ditos socialistas, comunistas, né? Era onde as igrejas eram fechadas. Exatamente o que eu vou mostrar aqui, um mapinha aqui, ó. Essa aqui, ó, na cortina de ferro entre 1945 e 1989, sem contar a União Soviética, né, a antiga União Soviética, entre 1917 e 1989, onde pregar o Evangelho de Jesus Cristo, pregar o Evangelho do amor a Cristo, era crime, e em muitos casos condenado à morte. Aqui esse Dick Langefeld, né, do Portas Abertas, esse aqui, ó, vou até mostrar aqui para vocês aqui no meu Kindle, aqui, ó, do irmão André, né, do Portas Abertas, aqui, ó, no meu Kindle, que escreveu um livro extraordinário que eu também vou ler, chamado Contrabandista de Deus, né? Se você quiser procurar, eu vou botar até a capinha dele aqui, ó, Contrabandista de Deus, que eu já tenho ele aqui, já tenho ele em PDF, falta passar pro Kindle esse livro aqui, ó, Contrabandista de Deus.
Então ele fundou esse Portas Abertas em 1955, ele faleceu agora, dia 27 de setembro de 2022, faleceu exatamente agora, nesse mês de setembro, estava com mais de 80 anos, né? Ele foi um homem que levou Bíblias para por trás, andou por trás da cortina de ferro, foi entre os países árabes mais fechados, né? E foi lá conversar com sheiks, entregar uma Bíblia na mão de sheiks. Tem na biografia dele, se vocês procurarem, tem entrevistas dele, tudo no próprio site Portas Abertas mesmo. Você vai ter esses materiais onde se você quiser ler, se você quiser se inteirar de como é que anda o mundo, como o mundo anda com relação ao cristianismo e à perseguição aos cristãos, você vai ter todos os dados lá, todos os dados para você se inteirar como anda isso aqui, ó, no mundo. Você, em certos locais, você andar com um material desse aqui na mão, com isso aqui em mão, com a Bíblia Sagrada na mão, é algo passível de morte. Você pode ser condenado à morte. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Você que vive aí na sua igreja, você que vai do seu culto todo domingo, vai no seu culto, né, na escola bíblica dominical, você vai no seu culto aos domingos, vai no seu culto no meio de semana, você não sabe que em certos locais do mundo pregar o evangelho é algo passível de morte. Pregar o evangelho de Jesus Cristo é algo passível de morte. Beleza? Dito isso, eu quero falar um pouquinho sobre esse livro Infiltrado por Deus, que é um livro espetacular. É um livro espetacular. Esse Dick Langeveld, ele é um homem que nasceu em 1923, né? Holandês. Ele nasceu em 1923 e ele tinha problemas de saúde desde cedo, desde criança. Ele sentiu um chamado de Jesus, chamado cristão para né, a operacionalidade de ser cristão. Foi chamado logo cedo, entendeu? E partiu. Ele descobriu o irmão André, que é do Portas Abertas, e ele pensou o seguinte: eu posso fazer, eu tenho uma saúde frágil, etc. Eu sou uma pessoa muito medrosa, eu sou uma pessoa que sofro dos nervos. Assim, e eu tenho uma proposta para o irmão André de trabalhar também levando Bíblias, né? Fazer contrabando de Bíblias para os países do leste europeu, levar a Bíblia exatamente lá por trás da cortina de ferro. Então ele visitou a Albânia, o país ateu mais fechado do mundo até 1989. Ele inclusive vai falar no livro aqui, eu até vou fazer algumas leituras aqui daqui a pouco. Ó, Romênia, do Ceausescu, país terrivelmente atrasado e pobre, comunista, que o Ceausescu, ele foi um primeiro-ministro lá, um chefe tiranete comunista durante muitos e muitos anos. Ele morreu, depois quando teve a queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989, a Romênia, ela sofreu o povo revoltado, foi no dia 22 de dezembro de 1989, pegou o Nicolau Ceausescu junto com a esposa. Em 50 minutos eles fizeram lá um julgamento lá, e ele foi fuzilado no dia 25 de dezembro de 1989. 25 de dezembro, no Natal de 1989. Um homem que perseguiu cristãos, um homem que controlou com mão de ferro, com a ajuda da União Soviética. Quando o Muro de Berlim caiu, esses países todos, esses tiranetes do leste europeu, da Albânia, da Bulgária, da própria União Soviética mesmo, né? Da própria União Soviética, Romênia, todos esses países caíram como um castelo de cartas. Quem acompanhou isso, eu acompanhei a época, né? Quando a Alemanha Oriental também se esfarelou também, tinha um Muro de Berlim construído desde 1961. Então todo esse universo se esfarelou em 1989. Se esfarelou. Deus poderosíssimo, Deus extraordinário, Deus infinito, acabou com essas tremendas porcarias que estavam aí há 50 anos tiranizando pessoas e proibindo as pessoas de ler a Bíblia, tá? Tanto que esses homens extraordinários aqui, esse Dick Langeveld, o irmão André e tantos outros que trabalharam por trás da cortina de ferro levando Bíblias para as pessoas, o próprio romeno lá, o nosso grandíssimo Underbar, que trabalhou também com isso, levando, foi torturado, pessoas que foram torturadas, famílias que foram destruídas, foram mortas, exatamente por conta desses tiranetes. Então esse Dick Langeveld,
ele botou na cabeça, o holandês, que assim, por missão, como Batista, né? Como Batista, ele ia carregar, fazer contrabando, pegar uma Kombi e ia levar Bíblias para pessoas nesses países, na Romênia, na Bulgária, na própria União Soviética. Vai aqui, ó, na página 44 do livro, vai estar dizendo aqui, ó, minha primeira viagem à União Soviética. Com o passar dos anos, conseguimos criar um bom número de rotas para a União Soviética, mas pela Bulgária era impossível. A Bulgária era um dos países mais fechados do mundo, junto com a Albânia. Dificílimo de você trabalhar. É como se você, guardadas as devidas proporções, a Coreia do Norte hoje. Você fazer contrabando de Bíblias para dentro da Coreia do Norte. Você entrar lá como turista, né? Você entrar como turista, um passaporte de turista, e você fazer distribuição de Bíblias lá. Mas como não sabemos como anda a situação lá, se você de repente vai entregar uma Bíblia para alguém, e essa pessoa pode te trair, né? Nós não. Isso aconteceu muito na Bulgária, isso vai ser falado aqui. Isso aconteceu na Bulgária, onde você ia fazer um trabalho de evangelização lá, de entregar a Bíblia, as pessoas te denunciavam. O ateísmo lá, extremo, terrível. Ele vai dizer aqui, ó. Mas pela Bulgária era impossível. Os búlgaros tinham muito medo de contrabandear Bíblias para a União Soviética e também não abraçavam a mesma visão. Mas já tínhamos as rotas para a Rússia. Logo precisávamos de endereços ali e em toda a União Soviética para que a distribuição de Bíblias continuasse em todo aquele extenso país. Assim, nós temos que situar exatamente esse período, né, entre 45, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, até 1989. E o período que ele trabalhou foi entre 1960 e 1990. O Dick Langefeld. Aqui. A equipe da Portas Abertas, Grace e eu, estávamos muito apreensivos em relação a essa região, principalmente com a Sibéria. Toda a preocupação surgiu por causa de uma mulher siberiana, cuja fonte de renda eram 2 vacas leiteiras, mas venderam uma para comprar uma Bíblia. Desejávamos fazer algo para ajudar cristãos como essa mulher siberiana. Sabíamos da escassez de Bíblias que sofriam e por muitos anos isso foi motivo de oração nas reuniões da Portas Abertas em Ermelo. Orávamos pedindo a Deus pela possibilidade de criarmos rotas para dentro do país. Por isso fiz várias viagens até o berço do comunismo a fim de encontrar algum endereço para entregas. Não demorou muito para descobrir que até mesmo no coração do comunismo o Senhor estava no controle. Grace me acompanhou em minha primeira viagem à União Soviética, foi em outubro de 73. Pegamos o avião junto com um grupo de turismo para Moscou. Vestíamos várias camadas de roupas, mas não só por causa do frio, mas para deixar espaço nas malas para o maior número de Bíblias. Além das Bíblias, fotos de músicas cristãs e hinários em russo. Por que fotos? Os irmãos na Sibéria não tinham hinários, por isso fotografei várias letras de hinos de vários hinários. Na União Soviética havia muitos fotógrafos amadores. No aeroporto de Moscou, passamos por rigorosas fiscalizações. O homem que estava à minha frente foi inspecionado da cabeça aos pés. Ele precisou esvaziar toda a mala e os bolsos. Foi tudo revistado. Ele não tinha um material proibido sequer, mas eu sim. Com uma inspeção tão rigorosa, seríamos pegos na certa. Começamos a nos sentir pequenos e vulneráveis. Ao ver a situação, comecei a orar em silêncio. Não orei por nós, mas pelo trabalho do Senhor. Pai, estamos aqui por amor a Ti. Pouco importa se nos pegarem, mas faça que todo este material chegue às mãos dos nossos irmãos na União Soviética. Pediram para o homem que estava na minha frente colocar tudo de volta dentro da mala. O policial da alfândega disse: passe. Ela é sua esposa? Fiz que sim com a cabeça. Pode passar também. O livramento do Senhor foi maravilhoso. Poupou-nos de sermos fiscalizados. Quando olhei para trás, vi as malas do homem que estava atrás de mim serem abertas. Assim que chegamos em Moscou, nos deparamos com um problema. Tínhamos o nome de um russo de confiança, certamente poderia nos ajudar. Mas o endereço? Deus nos guiaria até Viktor Kosenko. Disso eu tive absoluta certeza. Deus não nos decepcionou. Havia uma igreja protestante em Moscou. Ela tinha autorização dos comunistas para provar ao Ocidente que havia liberdade religiosa. Essa falsidade, né? Eles montavam um teatrão, eles colocavam títeres, né? Pessoas que aparentemente eram cristãs, e quando você chegava no país e havia algum tipo de visitação, eles faziam um teatro para dizer que havia liberdade religiosa. Isso acontece muito acho que isso acontece muito em certos países, tipo Cuba. Eles fazem muito teatro, né, de visibilidade.
para que você chegue lá e você tenha a impressão de que ali existe a liberdade religiosa. Mas isso é falso, isso é mentiroso. Isso é mentira. Olha lá. Tínhamos o nome de um russo, é um problema, né? Tínhamos o nome de um russo de confiança, certamente poderia nos ajudar, mas e o endereço? Deus não nos decepcionou. Ela tinha havia uma igreja protestante em Moscou, ela tinha autorização dos comunistas para provar ao Ocidente que havia liberdade religiosa. Numa noite de sábado, Grace e eu, que era a esposa dele, né, Grace, fomos até a igreja de táxi. A igreja estava abarrotada, até do lado de fora tinha gente. A entrada estava tão cheia que tentamos procurar outra entrada, mas a porta lateral também estava tão cheia quanto a entrada principal. As pessoas queriam muito saber o que acontecia lá dentro e bloqueavam as passagens, mas nos esprememos um pouco entre a multidão e conseguimos entrar. Um homem aparentando 50 e poucos anos nos viu entrar e teve certeza de nossa origem. Ele chegou perto e nos cumprimentou com um aperto de mão e disse: "Meu nome é Victor Kosenko, venham comigo." Victor nos levou até uma sacada onde havia um banco de igreja especialmente reservado para visitantes estrangeiros. Fiquei muito impressionado ao observar que na igreja só havia pessoas mais velhas. De acordo com os comunistas, os jovens confiavam neles. Mas eu sabia muito bem o verdadeiro motivo. Os jovens perdiam o emprego caso fossem vistos na igreja. "Esperem por mim após o término do culto", solicitou Victor, sumindo em seguida. Depois do culto ele apareceu, batemos um papo e com muito respeito perguntou em inglês: "Irmão, você trouxe as Bíblias?" Assenti com a cabeça. "Sim, irmão, temos sim. Que bom. Podem voltar amanhã? Precisamos planejar." E aí ele vai fazer. Você vai ser perseguido, obviamente, né? Vai ser perseguido, porque você não vai fazer algo desse tipo na União Soviética sem que isso não traga problema, né? No dia seguinte chegamos na igreja com as Bíblias bem antes do início do culto. Sem demora, algumas Bíblias sumiram dentro de um piano antigo. Em seguida, Victor nos deu o endereço de outro irmão. Precisávamos entregar o restante das Bíblias naquele endereço na segunda-feira, no início da noite, às 19 horas. Para que a entrega fosse possível, teríamos de fugir do grupo de turismo e da KGB, onipresente na União Soviética. Até mesmo no hotel internacional onde estávamos hospedados, estavam sob vigilância. Dispositivos de escuta tinham sido instalados nos quartos. Orar em voz alta era impossível. Grace e eu ligávamos o rádio e assim não teria como nos ouvirem. O saguão sempre contava com agentes secretos. Homens ficavam ali sentados o dia todo lendo jornais, vigiando todos que entravam e saíam. Alguns até faziam buracos nos jornais. Certa manhã vi uma mulher no saguão fingindo estar à procura de algo na lista telefônica. Quando retornei ao local de noite, ela ainda estava ali folheando a lista. Apesar de toda a vigilância, não nos seguiram quando escapamos do grupo, nem mesmo o guia sentiu nossa falta. Quando saímos, nos deparamos com um trânsito caótico e confuso. Naquela tarde aconteceu uma tempestade de neve. Tentei seguir em frente com o meu plano, mas não podia competir com a natureza. Já eram 8 horas e ainda nem havíamos chegado no ponto de ônibus. Com certeza chegaríamos mais de 1 hora atrasados no local do compromisso. Quando soube que os transportes estavam circulando com grande atraso, comecei a resmungar e muito. "Calma", disse Grace, "vai dar tudo certo, tenho certeza." As palavras não me acalmaram muito. Sempre fui pontual na minha vida toda e não era agora que deixarei de ser. Finalmente chegamos na casa do contato local às 22 horas. Nada mais do que 3 horas de atraso. Mesmo antes de tocarmos a campainha, o homem saiu ao nosso encontro. "Graças a Deus que chegaram só agora", disse aos berros. Não entendemos muito bem o que quis dizer, mas depois de entrarmos e sentarmos, ele contou o ocorrido. "Acho que alguém fez uma denúncia para as autoridades sobre a entrega", informou. "A KGB ficou parada aqui durante longas horas com vários carros vigiando minha casa. Todos os ônibus que paravam ali no ponto, eu dava graças a Deus por não ver vocês. Eles acabaram de sair daqui. O senhor mais uma vez me ensinou uma grande lição. Enquanto eu reclamava por horas do mau tempo e do trânsito horrível, Deus, na verdade, estava nos protegendo, permitindo que os ônibus se atrasassem. Eu resmungava enquanto o russo orava. Fiquei muito envergonhado por ter agido daquela forma. Mas não foi só esse presente que a tempestade de neve nos trouxe. Um irmão siberiano ainda está na cidade", informou o dono da casa. "Ele retornaria hoje, mas o voo foi cancelado por causa da tempestade. Amanhã ele poderá levar uma pilha das Bíblias que você trouxe para casa." Não era por isso que orávamos há tanto tempo lá nas reuniões de oração na Portas Abertas? Bíblias na Sibéria. O senhor direcionou a entrega dessas Bíblias do início ao fim. Na viagem de volta para a Holanda, no aeroporto de Moscou, nossas malas foram fiscalizadas.
Os fiscais da alfândega ficaram bastante surpresos ao verem que estavam completamente vazias, mas não podia dizer nada. Depois da viagem, Grace e eu tivemos outras oportunidades de voltar à Rússia, e houve encontros especiais em cada uma delas. Certa vez, alguns irmãos nos levaram para uma reunião secreta na floresta. Primeiro, pegamos um trem em Moscou e fizemos uma viagem de 2 ou 3 horas. Depois, fizemos uma caminhada junto aos trilhos e começamos a entrar mata dentro. De longe já podia ouvir o som abafado de vozes cantando. Quando chegamos, vimos pessoas em pé próximas umas das outras, e mulheres e homens mais idosos sentados em troncos de madeira. Podíamos ouvir dali outra reunião. Acima de nossas cabeças, helicópteros da KGB sobrevoavam à procura de igrejas florestais. Graças às folhas das árvores, não podiam ser vistos. O sentimento de unidade entre nós e os irmãos era indescritível. Você que está aí, né? Você que tem uma vida razoável, classe média, sei lá, tem o que comer, você tem uma Bíblia em casa, né, que você pode ler, você pode frequentar um culto todo domingo, sem restrições, até onde eu imagino que nós estejamos em 2023, 2024. Nesse momento aqui no Brasil, nós ainda não somos perseguidos, de certa forma, por pregar o evangelho, por poder frequentar a igreja, porque as igrejas estão sempre abertas lá. A não ser quando tem alguma lei, né? Alguma lei de algum tirano de plantão que queira fechar a igreja, mas nesse exato momento as igrejas elas estão abertas. E você tem a oportunidade de ter uma Bíblia, você pode ler a Bíblia a hora que você quiser. Você imagina que em certos locais do mundo ter isso aqui é algo extremamente problemático. Você corre risco de morrer tendo isso aqui em mãos. Se um tirano chegar na sua residência e topar com isso aqui lá, em cima de uma mesa, guardado, ou de repente escondido, né, debaixo de um sofá ou de uma cama, escondido debaixo de um colchão, você vai ser preso. Em alguns locais do mundo é desse jeito. Tem aqui, eu quero ler algum negócio aqui do Portas Abertas aqui, para dizer para você exatamente como está o mundo, né, com relação a alguns países que nós consideramos assim, né? Nós consideramos que nós nem tomamos notícia, né? Eu tenho aqui, ó. Vou dar algum aqui. Rotas da perseguição. Aqui vai ter o mapa top 10 dos países mais perigosos para você ser cristão. Imagina, hein? Então eu peguei aqui, deixa eu ver aqui, ó. Os 10 países mais perigosos do mundo para você ser cristão hoje. Primeiro local hoje, Afeganistão. Segundo, Coreia do Norte. Terceiro, Somália. Quarto, Líbia. Quinto, Iêmen. Sexto, Eritreia. Sétimo, Nigéria. Oitavo, Paquistão. Nono, Irã. E décimo, a Índia. A Índia é um país perigosíssimo para você ser cristão. Esse é o top 10. Ou você acha que os indianos eles gostam da ideia de ter gente pregando o evangelho lá, ou meramente cristão, ou com uma igreja aberta lá cristã? Não. É o 10º país mais perigoso do mundo para você ser cristão. Top 10. Os 10 países onde cristãos são mais perseguidos. São esses 10 países aqui. Hoje, tá? Porque na época da União Soviética, na época da Guerra Fria, era a União Soviética, Bulgária, era a China, né? A China, vamos dizer assim, Romênia, Albânia. Esses países eram extremamente perigosos você ser cristão. Era um negócio complicadíssimo. Hoje o cenário mudou, né? Países árabes. Na lista, por exemplo, está o Irã. É um país perigosíssimo para você ser cristão no Irã. O risco que você está correndo. Pregar o evangelho, sair da sua terra natal, sair do Brasil, sair de um país da Europa e ir para esses países, por exemplo, a Coreia do Norte, segundo colocado, o Afeganistão primeiro. Você ser cristão nesses locais é risco certíssimo de morte. Olha só aqui, ele vai contar aqui, ó. Foi em 1974 que aconteceu um dos milagres mais fantásticos que já vivi. Confesso ser bastante reticente com assuntos desse tipo, mas acredito ter visto um anjo em forma humana. Minha filha Matilde e eu estávamos viajando por toda a Bulgária. Tínhamos estacionado a Kombi num pequeno parque de campismo, numa floresta. Na bomba hidráulica vimos um homem bombeando água. Ele acenou para que o seguíssemos. Ficamos muito surpresos, pois os búlgaros eram bem fechados
para com estrangeiros. Apesar de hesitarmos um pouco, decidimos segui-lo. Andamos um pouco entre as árvores da floresta e chegamos em um monastério onde estava estacionado um ônibus cheio de jovens. O homem sumiu de vista, do nada. Nunca mais o vimos. Um jovem rapaz do grupo veio falar conosco em excelente inglês. Ele perguntou se gostaríamos de conhecer o local. Tudo bem, respondi. Ele explicou que estava numa excursão da faculdade e estava sendo treinado para ser padre. Quando estávamos na capela, ele começou a falar de Jesus Cristo e de como viera ao mundo para levar sobre si os pecados da humanidade. Fingi não acreditar no que ele dizia. Você acredita nisso? Perguntei. De todo o meu coração, senhor, foi a resposta. Posso lhe fazer uma visita logo mais tarde? Tenho tantas perguntas, eu sei onde sua Kombi está estacionada. Como ele sabia? Como soube que éramos filhos de Deus? Não tínhamos revelado nada. Sem dúvida não podia negar o pedido, e à noite o rapaz chegou com um amigo. Não era permitido deixar o grupo sozinho, mas podíamos sair em paz. Mas podiam sair em paz. O amigo, infelizmente, era ateu. Porém, a escolha do amigo não foi aleatória. Ele sabia falar bem o alemão, mas nada sabia de inglês. Enquanto Matilde fazia sala para o tal do amigo em alemão, eu respondia as perguntas de um adolescente de 19 anos de idade em inglês. De vez em quando fingíamos rir de algo muito engraçado para que o amigo pensasse que estávamos contando piadas. O jovem tinha muitas perguntas sobre como ter um relacionamento pessoal com Cristo. As perguntas não surgiram por causa do seminário que estava cursando e também não havia ninguém para quem pudesse expô-las. Muitos rapazes no Bloco do Leste escolhiam ser padres por dinheiro. O jovem queria saber como orar, pois só aprender a rezar decoradas. Outra dúvida era como deveria comportar-se com as mulheres. Também queria saber como divulgar a fé que tinha. Tal questão já era muito difícil para mim na época e nunca deixou de ser depois. Eu poderia sugerir que saísse nas ruas e começasse a pregar o evangelho, mas seria preso antes mesmo que eu e minha filha voltássemos para casa. Então pedi que permitisse que o Espírito Santo guiasse. Era dele que receberia coragem e sabedoria para compartilhar a fé. No final daquele encontro perguntei, você tem uma Bíblia? Eu não tenho mais Bíblias em búlgaro comigo, respondi, mas tenho aqui em inglês. Ela só é bem grande. O rapaz ficou maravilhado, ter uma Bíblia só para ele. Uma Bíblia! Ele nem sabia o que fazer de tão alegre e não conseguia ficar mais quieto na cadeira. Passei a Bíblia por baixo da mesa, o amigo não percebeu nada. Sem demora escondeu a Bíblia por entre as roupas. Queria muito ver vocês amanhã antes de partirmos. Seria possível? Perguntou. Só precisarão acordar bem cedo. Sem problemas, respondi. Na manhã seguinte, acordamos cedo e fomos até o monastério. Sentamos num banco e o aguardamos. Quando o moço chegou, continuou em pé. Vem e senta aqui com a gente, convidei. Não, respondeu, não posso sentar. A Bíblia está dentro das minhas calças, não posso colocá-la na mala, pois são fiscalizadas algumas vezes durante o dia. Ah, exclamei, mas como vai conseguir sentar dentro do ônibus? Lá dentro consigo encaixá-la em algum lugar, bem escondida. Tenho certeza de que vou dar um jeito. A despedida foi uma oração, entreguei-o nas mãos de Deus. Não tenho dúvida de que o Senhor cuidou muito bem dele, mas gostaria de saber o que aconteceu com aquele jovem depois do nosso encontro. Era essas situações que nós podemos pegar, né? Nós podemos pegar como referência. Se você quer ser um missionário, se você quer entregar sua vida à ideia de missão, né? De você ir para algum país onde, por exemplo, a gente estava citando aqui agora, Afeganistão, Irã, Coreia do Norte. Se você tem vontade de ir para algum desses países, né? Se você tem vontade de pregar, né? Ou levar Bíblias, ou tentar fazer algum trabalho missionário, esse livro, ele justamente referenda essas ideias. Te dá ideias. Você pode entrar até em contato com eles aqui, ó. Olha só. Portas abertas aqui, ó. Tem até o sitezinho aqui, ó. Olha só. Se quiser, né? Se quiser entrar em contato com eles para de repente, quem sabe, fazer um trabalho, querer fazer um trabalho, né, de missão, você que gosta da ideia de ser missionário, tá aí. Tá aí, é para quem quiser, chega lá e conversa com o pessoal. Vamos imaginar o que pode sair disso, né? Documentos secretos. Vamos ler essa passagem aqui. Infelizmente, a passagem pela fronteira nem sempre foi tão cheia de humor. Em 1975, por exemplo, enfrentei um momento bastante complicado na fronteira com a Romênia. Mas antes de contar um breve resumo sobre Vasiliki
e Helena Haskell. Vasily era um distribuidor de Bíblias em Bucareste. Um dia ele caiu na armadilha da Securitate. Um pastor recebeu algumas Bíblias dele, mas foi pego num trem. O serviço secreto o espancou tão severamente que ele acabou confessando que quem havia lhe fornecido as Bíblias. Logo em seguida, Vasily recebeu um telefonema de alguém que fingiu ser cristão e ser um conhecido. Disse que gostaria de receber as Bíblias em um lugar determinado. Vasily caiu na armadilha e foi preso. Na prisão foi maltratado das piores maneiras possíveis. Quando recebeu a liberdade, suas pernas estavam completamente escuras. Ele fora torturado e é bem provável que tenham prosseguido com a tortura mesmo depois de estar com feridas expostas. Os torturadores fizeram que ele se deitasse em um lençol de vidro debaixo do sol quente. Durante o tempo na prisão, sua esposa recebeu vigilância estrita. Todos os dias ela era obrigada a apresentar a Securitate para interrogatório. Helena tinha alguns documentos sobre como o processo de Vasily vinha sendo conduzido. Os documentos precisavam ser levados até o presidente norte-americano Ford, que estava prestes a visitar a Romênia. Ciente do caso, Ford poderia falar a respeito com o presidente Ceausescu, mas em primeiro lugar os documentos precisariam ser contrabandeados. Quando encontrei Helena na casa de Kostika, um irmão amigo meu, ela perguntou: "Você poderia levar esses documentos com você? Fique à vontade para dizer não, pois se o pegarem será castigado com muito rigor." Orei ao Senhor e decidi ajudar. Os esconderia num compartimento secreto dentro do meu veículo, mas como conseguiria pegar os documentos se Helena vinha sendo perseguida pela Securitate quase o dia inteiro e todos os dias? Combinamos que no dia seguinte, logo após o interrogatório, Kostika e ela pegariam um trem para Cracóia e tentariam distrair a Securitate. Helena achava que Craiova seria seguro, pois era distante de Bucareste e ela conhecia bem a cidade. Encontramos-nos num banco coberto de sombra dentro de um parque. Ali, Helena entregou os documentos em minhas mãos e sem demora os escondi dentro das minhas roupas. Helena pegou o próximo trem de volta para Bucareste e Kostika foi comigo de Kombi. Dentro do estacionamento de frente a meu carro, tinha outro carro estacionado. De repente, duas cabeças apareceram. Securitate. "Vai dar tudo errado", falei para Kostika. "Agora temos de buscar ao Senhor e orar por segurança", foi a resposta sóbria que recebi. Entramos pela parte de trás da Kombi e fechei as cortinas. Os romenos só oram de joelhos ou em pé. Não havia espaço para ajoelharmos, então oramos em pé com as costas encurvadas e os ombros batendo no teto. Kostika começou a orar e nada de chegar ao amém. Aos poucos meu corpo todo começou a estremecer de dor e foi só piorando. No final minha oração silenciosa, claro, era para que Deus fizesse Kostika parar de orar. Graças a Deus ele parou. Agora era minha vez. Minha oração foi notavelmente mais curta. Kostika ficou comigo na Kombi até 1h30 da madrugada e depois saiu para pegar um trem e eu fui dormir. Na manhã seguinte a Securitate já não estava mais lá, mas ainda pressentia que algo sairia muito errado. Um dia antes de acabar a minha estadia na Romênia, fui visitar um irmão em Timisoara. Já a caminho de seu apartamento, o Senhor me alertou a não ir visitá-lo e sim deixar o país naquela mesma noite. Sem demora, peguei o carro e fui em direção à fronteira. Na fronteira, lembrei-me da grande falha que cometera. Os documentos estavam em um compartimento secreto acima do tanque de combustível e parte do compartimento havia sido retirado com uma serra. Para ter acesso ao compartimento, precisei remover o colchão e desparafusar a armação de ferro da minha cama. A má conservação dos parafusos era evidente. Por que eu não comprar parafusos novos? Agora já não adiantaria fazer mais nada, tarde demais. Na fronteira, pegaram meu passaporte e colocaram de lado. No mesmo instante, soube que algo estava errado. O normal era pegar o passaporte e levá-lo até o escritório e devolvê-lo depois de um tempo. Era bem provável já estar informado sobre meu contato com Helena e de que eu estava tentando contrabandear algo muito importante. "Retire tudo do carro", ordenou o guarda. A Kombi estava bem cheia e comecei a retirar tudo sem ter nenhuma pressa. Já estava escuro. A luminária do posto fronteiriço iluminava dentro do meu veículo, mas de todos os lugares, uma sombra cobriu exatamente o lugar onde estavam os parafusos. Por isso, o policial de fronteira que vasculhou a Kombi não enxergou a situação precária dos parafusos. Se eu tivesse viajado à luz do dia, meu compartimento secreto teria sido descoberto. Depois de vasculhar de toda a Kombi e tudo que tinha lá dentro, tive a permissão de guardar tudo de volta para dentro. Deu um suspiro profundo de alívio e agradeci a Deus por não permitir a descoberta do esconderijo.
aqui, né? Já tinha feito leituras sobre ele na União Soviética, na Romênia. Vai ter passagens. Ele foi várias vezes à Romênia, visitou várias vezes o país, passou por perrengues tremendos na Romênia e outros países também que ele viajou, como eu falei, né? A questão da Albânia. Deixa eu ver se tem mais uma passagem aqui, ó. Do meu ponto de vista, as pessoas dispostas a ajudar os cristãos perseguidos com um sermão preparado e trechos bíblicos selecionados não são apropriados para tal trabalho. As nossas ideias não podem ajudar a encorajar os irmãos perseguidos. Como o irmão André sempre diz, o simples fato de estar com eles vale mais do que 10 de seus melhores sermões. Em minha opinião, ouvir e encorajar foram talvez a parte mais importante e mais difícil do meu trabalho. O que em todo o universo pode ser feito quando alguém que foi recentemente espancado e pisoteado por dias chega para você e diz: irmão Dick, está tudo tão sombrio, não aguento mais, você ora por mim? Ora e expulsa toda a escuridão em nome de Jesus. Deus lhe enviou aqui, preciso de encorajamento, por favor ministre algo de Deus para mim, fale de sua palavra. Em várias ocasiões, grandes homens de fé faziam esses mesmos pedidos, homens que levaram muitos a Cristo e desfrutaram de grandes bênçãos em seus ministérios. Quando me pediam encorajamento, eu ficava desnorteado, sentia-me inapropriado. O que dizer? Eles sofreram as consequências da fé que carregavam no peito, mas eu não. Nunca precisei defender minha fé da mesma forma que eles. A única solução era orar para receber de Deus a sabedoria. Qual passagem devo ler, Senhor? Como devo interpretá-la? São as perguntas que fiz inúmeras vezes e Deus providenciava a resposta. Dele recebi os textos para ler e explicá-los em voz alta. Também podia contar aos irmãos e às irmãs das centenas, talvez milhares de pessoas do Ocidente que oravam por eles enquanto estavam presos. E é muito comum o conceito errado que temos sobre os irmãos com cargos de liderança na igreja. Eles receberam de Deus um ministério especial, mas não são especiais. Quase sempre os colocamos em pedestais, então os isolamos e os deixamos vulneráveis para o mal. Achamos não ter muito em comum. Pastores são pessoas como você e eu. São falhos, deficientes e com pontos fracos que os expõem ao inimigo. Então, na linha de frente e desfrutam das vitórias do Senhor Jesus, mas também estão de frente da linha de tiro do inimigo. Nas batalhas carecem de proteção e apoio, e Deus quer que os sirvamos, principalmente por meio de oração da igreja. Para ilustrar, leia Atos 12.5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. As pessoas liberadas da prisão, em especial, enfrentam ali muitos ataques do inimigo, tanto mentais quanto físicos. São pessoas marcadas, mas não há nada de novo nisso. Todos aqueles expostos na linha de frente em uma batalha contra os poderes do mal ficam marcados, mas felizmente lutam do lado vencedor. Certa vez visitei um irmão cego, havia 40 anos, e que descobrira estar com câncer no fígado. A doença já estava muito avançada e tinha apenas alguns dias de vida, mas era um homem cheio de alegria. Você nunca questionou a Deus por lhe submeter a essa vida? Perguntei-lhe. Não, respondeu. A cegueira nunca me incomodou, pois Jesus disse ser a luz do mundo e posso andar em sua luz. Agora falta muito pouco para encontrar-me com ele e vê-lo com os meus próprios olhos. Fiquei bastante emocionado. Que lindo testemunho de um homem acamado e destruído. Sensacional, né? E você aí, com sua vidinha, né? Sua vidinha de crente, cristão, reclamando da vida. Reclamando da vida. Olha só. Iniciei esse capítulo alegando que o poder da oração ultrapassa o entendimento humano. Mas existe alguém que sabe muito bem aquilo que a oração pode alcançar, esse alguém é Satanás. Por isso não me surpreende saber que ele toma todas as providências para destruir a oração. Durante a Guerra Fria, Satanás esforçou-se ao máximo para enganar os cristãos do Ocidente a respeito da situação dos cristãos por trás da cortina de ferro. Ele usou os comunistas para executar seu trabalho sujo. Assim, não existe nada mais horroroso, mais pavoroso no planeta, mais terrível do que o tal do comunismo, do que o tal do socialismo. Não existe. Esses caras odeiam liberdade. Esse pessoal odeia liberdade no extremo. Eles não querem que você seja livre. Eles não querem. E eles não têm horror ao comunismo.
Ó, horror ao capitalismo. Eles têm horror ao cristianismo. Que o cristianismo significa liberdade. Então tudo que tem a ver com o cristianismo, para eles, é algo terrível, que eles combatem com todas as forças. Obviamente, eles estão do lado de Satanás nessa brincadeira. Óbvio. Então não existe nada mais tenebroso, mais funesto, mais horroroso do que comunista, do que comunismo. Não o comunista, mas a ideologia comunista, o comunismo em si, entendeu? O tal do socialismo. É uma praga, um horror, que só trouxe miséria. E trouxe miséria, dor, sofrimento às pessoas, a milhares de pessoas. Milhares de pessoas morreram em campos de concentração por culpa justamente dessa maldita, dessa ideologia. No leste europeu, era o governo comunista quem nomeava os presidentes de várias denominações da igreja. Eles podiam sair do país e falar em conferências internacionais. Líderes importantes de igrejas do Ocidente recebiam calorosas boas-vindas nos países comunistas e se quisesse falar em alguma igreja, era agendado e permitido, mas não facilitavam nenhum tipo de contato com os verdadeiros cristãos. Os comunistas difundiam uma rede de mentiras e muitas pessoas influentes do Ocidente caíram nela. Por exemplo, o Conselho Mundial das Igrejas divulgava que os comunistas não aprisionavam cristãos por causa da fé e afirmava que cada família cristã possuía ao menos um exemplar da Bíblia em casa. A reação de muitas das igrejas do Ocidente pôde ser ilustrada por uma conversa feita ao telefone com um deles logo após um grande terremoto ocorrido na Romênia em 77. Muitas construções ficaram bastante danificadas. O apartamento do irmão Kostica, por exemplo, agora tinha uma grande rachadura na parede. A rachadura era tão grande que era possível esticar o braço até o outro apartamento e cumprimentar o vizinho com tapa nas costas. Os líderes, durante as visitas às igrejas irmãs, recebiam permissão para pregar. Além disso, eram autorizados a conhecer alguns cristãos especialmente selecionados. Dessa forma, poderiam ver com os próprios olhos a liberdade religiosa dos romenos. Aí ele vai falar aqui, né? 6 meses após o terremoto, fui visitar Kostica. A rachadura ainda estava lá. Nunca vamos... perguntei se receberam o dinheiro para a reforma, né? De fora para dentro, né? Do Conselho Mundial das Igrejas, doando dinheiro para a Romênia. Que vai, né? Vai receber sim. Nunca vamos aceitar aquele dinheiro, irmão Dick. Pense bem, se eu receber o dinheiro para o concerto, meu vizinho vai querer saber de onde veio. Se eu falar ter recebido de uma igreja do Ocidente, vai servir como propaganda para a minha fé. Os comunistas jamais permitirão tal coisa. Sendo assim, por favor, diga às igrejas para pedirem o dinheiro de volta, pois ele nunca terá o destino certo. Ingênuo como eu era, algumas semanas depois telefonei para um grande líder da igreja holandesa. Ele estava entre os que levaram uma quantia em dinheiro para a Romênia. A conversa não foi nada agradável. O irmão André é um grande amigo meu, ele disse, mas a situação no Bloco do Leste não é exatamente o jeito que você descreveu na revista. Estive lá pessoalmente e preguei o que quis. Mas os irmãos e as irmãs falaram de não terem recebido dinheiro para a reforma, respondi. Ele não acreditou e até insinuou que na Holanda a liberdade religiosa também era inexistente. Se eu quiser pregar ao ar livre, eu preciso de uma licença. É isso que você chama de liberdade religiosa? Já passei por isso, irmão, disse. Já preguei muito nas ruas e sempre informei a polícia onde estaríamos, mas era com a intenção de receber proteção contra encrenqueiros, bem diferente da Romênia. A polícia não protege os cristãos, ela os destrói, caso se reúnem em grupos para estudar a Bíblia ou orar. Mas a diferença é tão sutil que quase nem dá para perceber, não é mesmo? Respondi com um tom de sarcasmo. Desliguei o telefone, eu fui muito ofendido. Tenho certeza de que tal aborrecimento foi trabalho do inimigo. As pessoas acreditam em mentiras, pois as mentiras mantêm a vida confortável. É mais fácil acreditar nas mentiras, pois a verdade exige a responsabilidade de interceder. A verdade exige que desçamos ao mesmo nível do prisioneiro. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que estivesse sofrendo no corpo, escreveu o autor do livro de Hebreus, mas não agimos assim. Preferimos orar por liberdade imediata, liberdade das prisões, liberdade de culto, liberdade para terem bastante dinheiro e conforto como nós temos. Em outras palavras, oramos para que alcancem o nosso nível de vida, mas Deus não requer isso de nós, Deus ordena que sejamos iguais a eles. Já ouvi de prisioneiros diversas vezes o seguinte: não ore por nós, ore conosco.
Não ore só para que sejamos soltos, mas ore para que possamos perseverar na prisão e prevalecer em qualquer circunstância. Como Estevão no livro de Atos, que foi apedrejado, mas viu o céu aberto e o seu rosto radiante. O ser humano é tão fácil de ser enganado, por isso sou muito grato a Deus por boletins informativos, websites, e-mails e revistas de organizações como a Portas Abertas. Esses informativos relatam a verdade sobre a situação da igreja perseguida. Nós, cristãos do mundo livre, precisamos de tópicos de oração. Caso contrário, esqueceremos dos que sofrem por amor a Jesus. Não há nada mais doloroso para o cristão subjugado do que imaginar a possibilidade de serem esquecidos. Saber que os cristãos do Ocidente acreditam em mentiras e não estão do nosso lado no sentido bíblico é mais doloroso do que o sofrimento causado pelos comunistas, comentou Costica com muito desgosto. Olha só o que ele fala aqui da viagem que ele fez à Albânia em 1977. A Albânia era o país comunista até 1989, com o fim, né, com a queda do Muro de Berlim. Era provavelmente o país comunista mais fechado do mundo. Tá? Isso obviamente foi substituído hoje em dia pela Coreia do Norte, como a gente bem sabe, né? A Albânia, além de ser um país absurdamente atrasado, entendeu? Um horror de atraso, uma coisa em plena ali o leste europeu, era um país fechado, pobre, miserável. Mas a gente só foi saber disso depois da queda do Muro de Berlim. Olha o que ele relata aqui, ó. No ano de 77 visitei a Albânia. Foi a viagem mais difícil que já fiz. Em nenhum outro lugar do mundo eu sofri tamanha opressão espiritual. A fé parecia ter sido erradicada de vez. Não havia cristãos conhecidos ali e todas as igrejas estavam fechadas. O país orgulhava-se por não ter a liberdade religiosa garantida na Constituição e intitulava-se com orgulho de a primeira nação ateísta do mundo. Comunismo e ateísmo eram as únicas ideologias permitidas. O país quase nunca recebia estrangeiros. Somente pequenos grupos de turistas de determinados países tinham permissão de entrar. Era praticamente impossível contrabandear bíblias para a Albânia. O país era simplesmente fechado. Entendeu? A Portas Abertas e algumas outras organizações missionárias acreditavam, contudo, ser possível fazer algo para aproximar o evangelho dos albaneses. Decidimos comprar um horário de transmissão da Rádio Transmundial, RTM. Essa organização cristã tem a base em Monte Carlo e busca alcançar cristãos em países fechados por meio da transmissão de rádio. Você pode fazer aqui ter uma ideia do que ele está narrando aqui, exatamente com o que acontece hoje com relação a tal da Coreia do Norte, né? Tal da Coreia do Norte. Em 77, outra organização missionária providenciava programas semanais para cristãos albaneses. O programa era transmitido em ondas curtas uma tarde por semana, porém todos os albaneses trabalhavam à tarde. Além do mais, não havia rádios de ondas curtas disponíveis no país. O governo proibiu a posse desses rádios, pois podiam ser usados para receber programas estrangeiros. Que coisa mais catastrófica, que coisa mais horrível, mais horrenda do que você viver debaixo de regime comunista, onde as coisas são as coisas mais básicas, mais simples, mais basiquinhas, elas são proibidas. Ter rádio, por exemplo, é proibido. Entendeu? Quer dizer, você que tá aí, comunista de carteira aí, você que tá assistindo o vídeo, que tá aí metendo pá, esse cara aí falando esse monte de coisa aí, etc, etc tal. Cara, você não sabe de nada, bicho. Sinto muito pra você. Sinto muito pra você. São ignorantes. Você não sabe o que é o mundo. O que é esse regime horroroso de comunismo, socialismo, essa porcaria, esse horror. Você não tem ideia, bicho. Você não sabe que o Muro de Berlim acabou em 89, a opressão. Vai lá hoje em dia e fala pro pessoal lá sobre comunismo. Vai lá naqueles países do leste europeu, Polônia, Bulgária, vai lá, Romênia, fala sobre comunismo lá. O que esse pessoal sofreu? Vai lá viver. Vai lá dar um passeio lá e faz uma entrevista para você ver que tragédia que era. Aí ele fez arrumou um grupo de turismo e ele foi passear pela Albânia, né? Ele arrumou um grupo de turismo e junto lá ele deu umas voltas. Ele vai narrar, né? Que ele conseguiu sair do hotel escondido, por exemplo, conseguiu se vestir como albanês, deu umas voltas lá à noite para ver como é que era, para ver, porque fotografar impossível, você não podia fotografar.
sem autorização. Eles chegavam, você chegava na fronteira, eles te tomavam a câmera e pegava o seu negócio lá da câmera lá, como é que é o nome que dá? Aquele treco que tem da câmera de fotografia de antigamente, que eu não lembro mais o nome daquela porcaria. Hoje no celular é outro esquema. Era o filme, né? Lembrei, o tal do filme. Então eles pegavam o filme e destruíam o filme. Entendeu? Que você não podia fotografar nenhum albanês. Nenhum. Entendeu? Era proibido. Se pegasse, você podia até ser preso. Ó, todos, sem exceção, que visitaram os países comunistas antes da queda, podem afirmar terem sentido a atmosfera opressora no ar. A Albânia era o pior de todos. A propaganda do partido político espalhava-se por toda parte, desde pôsteres com fotos do presidente Enver Hoxha até slogans do partido. Em nenhum outro lugar do leste europeu observava-se tamanho peso demoníaco como na Albânia. Creio que Deus me levou ali por essa razão. Para o Senhor, a motivação real não era certificar-se da boa transmissão da RTM. Deus queria que eu visse a necessidade real do país. E eu vi. Durante a excursão visitamos fábricas de malhas, tapetes e fios de cobre. As condições de trabalho eram estarrecedoras. Além de tudo, a terrível propaganda. Até mesmo as pedras e as rochas das montanhas continham frases de elogio ao Partido Socialista Popular, o tal do PSP, o Partido Comunista da Albânia. O roteiro desse turismo foi tão bem elaborado que fomos levados apenas para as melhores partes da Albânia, as construções e as fábricas. O que de fato eu queria ver, os cidadãos comuns, não era permitido. Todas as noites, então, eu saía escondido, como eu falei, né, do hotel sem o grupo. Vestia um terno estilo Mao, uniforme de algodão dos trabalhadores usado por muitos chineses e albaneses. Não parei por aí. Andei um pouco encurvado, assim minha auréola de turista deixou de existir. Saía do hotel sem ser percebido pela porta de serviço. Uma vez até saí pela janela. Andava na rua da maneira mais natural possível. Sentava no murinho ou banco de praça e observava o movimento. As pessoas saíam de casas bem vestidas e ficavam de prosa nas ruas. Algo bastante normal em países do leste europeu. As ruas ficavam cheias de gente. Olhava e orava por todos que passavam por mim. Orava pela cidade, pelo país. Quem é de Jesus aqui? Perguntava-me. Só conheciam o comunismo. Orei. Senhor, o sistema demoníaco do ditador comunista Enver Hoxha, o líder da Albânia, está por toda parte. Tu és o Todo-Poderoso. Senhor Jesus, eu reivindico este país a ti. Orar naquele país deixou-me desgastado. Era tão difícil. O bloqueio espiritual era muito forte. Entendi melhor sobre o que Paulo diz em Éfeso 6. A guerra contra espíritos, principados e potestades. Orar sozinho por este país era demais para mim. Do hotel em Escodra, vi um prédio que parecia uma igreja. Apesar de as torres terem sido removidas, ainda dava para ver que ali existira uma. À noite fui até lá e descobri que a porta não estava trancada. A igreja fora modificada em um enorme complexo esportivo. Quando ainda pertencia aos católicos romanos, na parede estava escrito Soli Deo Glory. Glória é somente a Deus. Agora os 15 metros de parede estavam tomados pela frase Glória ao marxismo-leninismo. A frase apunhalou-me no mais fundo da minha alma. Mesmo sem ser católico, senti pelas pessoas que frequentavam aquele local. Outra igreja que visitei também foi transformada em um enorme cinema. A parte mais frustrante da viagem foi a dificuldade de ter contato com os albaneses. Mas eu tentei. Por exemplo, troquei algumas palavras com 4 meninos que ficaram mudos e na defensiva. Quando um homem passou por nós, saíram correndo. Em Pogradec, uma pequena cidade ao sul da Albânia, encontrei um homem fluente em inglês. Ele estava pescando e disse ser cristão ortodoxo e que seus filhos tinham sido batizados. A vida para cristãos é bem difícil aqui, comentou. No entanto, mudou logo de assunto ao ver outros albaneses se aproximarem. Saí apressadamente de perto dele para não lhe causar mais problemas. Fiquei decepcionado por não ser capaz de enxergar nenhum sinal de esperança ou luz, pois eu estava à procura disso. Em nenhum lugar do bloco do leste tinha tanta polícia secreta como na Albânia. Até a guia turística reconhecia o fato. Por ser tão difícil ter contato com alguém e por estarmos sendo vigiados tão de perto, foi impossível distribuir minha literatura. Em vista disso, em alguns hotéis escondi o material atrás dos guarda-roupas. Quem sabe alguém o encontrasse durante a faxina anual. Quem sabe as pessoas certas o encontrariam. Também escondi alguns panfletos entre os espaços das cercas, na esperança de serem encontrados por alguém. Ao longo da viagem, os integrantes do grupo tornaram-se cada vez mais rebeldes. Naquela altura já não era mais fácil, não, já era mais segredo o que estava incluso no pacote promocional, um passeio por toda a Albânia. A apresentação deturpada do país pelo guia era gritante. Por exemplo, quando passávamos próximos a um trilho de trem em construção, vimos muitos jovens realizando trabalho pesado. Trabalho voluntário, disse o guia na tentativa de convencer o grupo.
Apesar das promessas feitas anteriormente, não nos permitiram tirar nenhuma foto dos voluntários em serviço. Acelerado, o ônibus prosseguiu. Explico tudo para vocês mais tarde, disse a guia. Ela sempre falava a mesma frase, mas nunca explicava nada. Durante o jantar, os holandeses começaram a conversar sobre as contínuas decepções da viagem. Apenas o casal comunista do grupo discordou de todos. A Albânia é um país muito pobre, mas graças ao comunismo tem se erguido da miséria. Disseram e repetiram o mesmo comentário diversas vezes. Após as mudanças, voltei para a cidade para visitar a Albânia e confirmei minha suspeita. A construção da linha de trem fora feita por trabalho escravo. É um negócio que me assombra, né? Como é em 2022, 2023, a gente ainda tem pessoas que ficam se iludindo com o comunismo, socialismo. É um negócio que não... Toda a literatura, toda a história de quem viveu no século XX debaixo do tacape do comunismo e provavelmente as histórias que futuramente vão se escrever sobre os países, né, sobre a China, sobre a Coreia do Norte. Bom, muitos cristãos que vão futuramente, né, não sei se eu vou estar vivo, mas vão escrever sobre como é que era fazer um serviço de tentativa de adentrar um país como a Coreia do Norte, por exemplo, comunista. Entendeu? No final da viagem, a profundidade da repressão aos cristãos ficou dolorosamente óbvia. Em Esquadra, visitamos o Museu do Ateísmo. Quando as portas se abriram, nos deparamos com a faixa de boas-vindas de 3 metros com as seguintes palavras: a Albânia não acredita em Deus, pois Deus não acredita na Albânia. Que conclusão mais contraditória e absurda. A frase afirmava a existência de um Deus, sendo que a intenção do local era provar o contrário. Pouco mais à frente, vimos o slogan marxista: a religião é o ópio do povo. A frase definiu o tom do passeio. O guia do museu nos recebeu com educação, iniciou o discurso insultando o Criador, explicando a suposta falta de lógica da Bíblia. A luta deles é contra o cristianismo, contra Deus, sempre. A luta desse pessoal é contra Deus. Se você é aí marxista e se diz cristão, você está completamente fora de sintonia. Que o marxismo leninista, ele não quer saber de Deus de forma alguma. Se você aí é comunista, leninista, ou seja lá que porcaria que você seja de ideologia, você não é cristão, tá? Cristianismo e marxismo é água e óleo, elas não se misturam, beleza? Tranquilinho? Deus criou a luz primeiro e depois fez o sol. Debochou. Sem sentido, não? Afinal de contas, ninguém cria o filho para depois criar a mãe, certo? Prosseguiu com outros exemplos ofensivos do ateísmo em sua essência. Atitude ofensiva para com pessoas de diferentes confissões. No museu, o guia mostrou um livro de orações de um padre. Um orifício fora moldado ao meio do livro no formato de uma pistola. O antigo dono desse livro inventou que Deus é amor e divulgava essa mensagem para as pessoas. Dá para acreditar? Ainda bem que essa mentira foi erradicada, foi o comentário. Quando o passeio chegou na metade, a grande maioria do grupo já estava tão enfurecida que deixou o local. Até mesmo o casal de comunistas deixou o museu antes do fim da visitação. Nem eles aguentaram. Nem eles mesmo aguentaram esse negócio. É ruim, né? É ruim. Eu ouvi tem um idiota aí, tal de Peninha, um bobalhão, entendeu? Que até a única coisa boa que ele fez na existência dele foi ter traduzido o On The Road do Jack Kerouac, mas o de resto é um bobalhão, um idiota. Ele disse que nem ele, que é comunistinha, né, comunistinha, né, nem ele aguentou Cuba, o negócio dele é Europa. Ele falou mesmo na entrevista na Jovem Pan, se vocês procurarem lá, Peninha, na Rádio Jovem Pan, no Pânico, ele disse que acha os países, todos os países comunistas horrendos, Cuba, não sei o que, tal, acho tudo horroroso. Ele dá entrevista dizendo isso. Mas como é, cara, que bizarro, mas ele gosta de Paris, né, Paris é uma beleza. Paris é uma festa. Eles gostam disso. Mas morar lá, ninguém quer. Ninguém quer. Pergunta pro tal do Peninha se ele quer morar na Venezuela. Vai lá morar lá. Se bem que eu acho que assim, esse pessoal até dá. Entendeu? Porque esse pessoal é endinheirado, aí eles vão virar amiguinho, por exemplo, do Maduro, esse tipo de coisa. Mas vai morar lá. Vai lá, comunista. Vai lá, socialista. Vai lá morar. Ó, pega, ó, sai do Brasil, vai, compra arruma o seu passaporte e vai morar lá, que é bonito, né? Ó,
Vocês vão ver que é bom. O tal do Peninha disse que visitou os países, visitou Cuba, achou horrível, horroroso o negócio. Né? Mas não cai a ficha do negócio, né? Ó, eu também senti muita vontade de sair, mas fiquei. Queria contar a todos do Ocidente sobre a asneira que estava sendo proclamada naquele lugar. No final do passeio, apenas 6 pessoas ainda estavam lá dentro. Chegamos no saguão e vimos cópias do Evangelho de João expostas no órgão de vidro. Eram as mesmas que eu tinha dentro do meu bolso. É isso que os americanos e turistas imperialistas como vocês trazem para dentro do meu país, disse o guia. Mas sempre encontramos todos os itens contrabandeados ilegalmente. Nosso sistema é perfeito. Acho que tinha razão, pois tempos depois ouvi a história de 2 inglesas que tinham distribuído alguns panfletos. As 2 foram pegas na fronteira e levadas para um cômodo. Todos os panfletos estavam lá. O ideal seria prender vocês, mas voltem de onde vieram e divulguem a perfeição do nosso sistema. Será que o guia sabia algo sobre mim? Pensei curioso. Aqui temos recados em garrafas, prosseguiu. Livretos como esses, falou apontando para alguns, são colocados em plásticos cheios de ar e jogados de dentro dos barcos para dentro do mar. Nunca chegam nas mãos de cidadãos comuns. Encontramos tudo. Antes, as praias são inspecionadas todos os dias. Isso era verdade. Eu já tinha visto com meus próprios olhos e até tirado uma foto. Centenas de policiais e crianças em idade escolar vasculham as praias à procura de literatura trazida pelas correntes marítimas. Os recados engarrafados não foram ideia do Portas Abertas, mas mesmo assim doeu muito saber que tal tentativa não estava tendo sucesso. Uma das pessoas do grupo que não saiu do museu virou para o guia turístico e disse: tenho quase certeza de você ter sido seminarista um dia. O guia começou a rir. O que fez pensar isso? Eu mesmo já estudei para ser seminarista, conheço bem o seu tipo. A maneira como se mexe, o seu comportamento, a sua linguagem corporal o entregam. Você já foi um seminarista. O sorriso sarcástico sumiu do semblante do guia. A auréola inatingível caiu por terra de repente. A cabeça prostrada parecia sumir dentro dos ombros. Coitado, pensei. O que aconteceu? O que fizeram com você? Que tipo de tortura suportou ao ponto de agora ser ateu e lutar contra o seu criador com tanta veemência? Deixamos o local em silêncio. O passeio turístico na Albânia chegava ao fim. Fomos até o ônibus e partimos em direção à fronteira. A Albânia, eu vou repetir isso, né? A Albânia foi... Hoje ela não deve ser mais, mas ela era um dos países mais atrasados do mundo e ela fazia, tava ali pau a pau com muito país africano ali, pau a pau. Ela era absolutamente fechada, ninguém sabia nada sobre a Albânia. Nada. Era um país extremamente fechado. Milhares de orações foram feitas em favor da Albânia, não só pelos cristãos que viajavam de ônibus até o país, mas também por cristãos do mundo inteiro. No ano de 90, o comunismo caiu na Albânia e em 93 a Portas Abertas presenteou o primeiro-ministro albanês com uma bíblia completa em albanês na linguagem moderna. Em 2000 fui de novo para a Albânia, participei de um culto evangélico em Tirana, evento que atraiu muita gente. O culto foi bastante avivado, as pessoas nem piscavam ouvindo a mensagem. Do banco onde eu estava, dava para ver lá de fora da rua e vi o murinho em que eu sentara há quase 25 anos. A emoção foi muito forte, não consegui conter as lágrimas. Tanta gente sofreu por esse país. Foi esse o resultado? Foi isso mesmo que conseguimos? O pastor chegou perto de mim e eu disse, tenho algo para dizer. Fui convidado a dar uma saudação e a subir no púlpito. Comecei a falar sobre minha primeira viagem à Albânia. O pastor traduziu tudo que eu falei em inglês. Estive aqui em Tirana no ano de 77. Vim de ônibus e vi a situação do país. Não foi nada fácil para mim. Durante o dia tive de manter a distância, mas todas as noites eu fugia do hotel e saía nas ruas. Apontei para fora. Sentei ali, naquele murinho. Fiquei olhando vocês passarem e orei a Deus por vocês. A situação em que vocês se encontravam não era nada fácil, mas Deus nunca se esqueceu dos albaneses. Depois que deixei o país, muitos cristãos vieram até aqui para orar por vocês. Quando acabei de falar, aplausos retumbantes ecoaram no ar. E eu? Fiquei em pedaços e me derramei em lágrimas. 2 anos depois, fui de novo para Tirana. O pastor me perguntou se poderia dar o mesmo testemunho. A igreja já tinha crescido. No final, a mulher veio falar comigo. Em maio de 77, o senhor veio na minha cidade também. Naquela época, eu era estudante e ateísta. Mas foi em maio daquele ano que Jesus começou a trabalhar no meu coração. E tive um encontro com ele. Fiquei extasiado com o que ouvi. A batalha espiritual enfrentada no passado na cidade daquela mulher não foi em vão. Agora há muitas igrejas na Albânia. Nem sempre é preciso conhecer pessoas e oferecer literaturas cristãs ou encorajamento. Em vários momentos, o simples fato de estar ali e orar são suficientes.
Isso aí. Muita gente no mundo, precisa de você. Muita gente no mundo. Porque você pode estar com sua vidinha aí, né, classe média, vidinha bacana, cristã, ó. Mas tem gente nesse momento, ó, sofrendo horrores. Horrores. E o que você faz? O que você vem fazendo? Essa é a real. Ai, ai. Essas coisas elas tendem a me destruir. Porque eu sei que nesse exato momento no mundo tem pessoas sofrendo pra caramba. Muito mesmo, muito. Não é pouco, não. Não é pouco, não. E o que Deus quer com você, né? Certa vez, um pastor foi encarcerado numa penitenciária na Romênia. Ele e um grande número de criminosos formavam fila para apanhar de cacetete. O pastor... Ai, Deus. O pastor era o primeiro da fila. Quando os agentes penitenciários terminavam de torturá-lo, os criminosos estavam tremendo de medo. O pastor levantou-se e disse: "Pode ficar onde estão, eu apoio no lugar de vocês." E assim apoiam ainda mais. Que força tremenda esse homem recebeu para assumir tudo em cima dele. Naquele momento o pastor personificou o Senhor Jesus, que tomou sobre si nossos açoites. Situações semelhantes são inexplicáveis para quem nunca ficou prisioneiro por causa da fé. Já conversei com muitos que estiveram presos por amor ao Senhor Jesus. Alguns não se sentiam muito confortáveis em compartilhar o que precisaram suportar. A minha história está escrita no céu, foi a resposta recebida de muitos deles. Outros se interessavam em compartilhar pelo que passaram. Mas existe uma resposta que eu ouvi de todos. Na prisão, sinto-me mais perto do Senhor do que em qualquer outro lugar. Sob esse aspecto, 2 homens da Romênia me impressionaram de modo especial. São eles, irmão Kostika Karaman e o pastor Ferenc Visk. Richard Wurmbrand, que nós já fizemos vídeo aqui, né? Torturados por Amor a Cristo, tem um livro, né? O livro, inclusive, na internet, beleza? Se você quiser PDF, tem. Ó, Richard Wurmbrand, que passou 14 anos na prisão na Romênia. Ele foi fundador da missão A Voz dos Mártires. Perguntou-me se eu conhecia o irmão Ferenc. Respondi que sim, e que éramos bons amigos. Se você conheceu o irmão Ferenc, conhece um santo, comentou o homem que havia sido humilhado e torturado por quase 1 década e meia. Pastor Ferenc é de fato uma pessoa extraordinária. A ligação que tem com o Senhor é tremenda. Ferenc pertence ao grupo dos Betanitas, um movimento de avivamento na Igreja Reformada da Romênia, constituída por húngaros. Ferenc ficou preso por 7 anos. A esposa Júlia e os 7 filhos foram levados para um campo de trabalhos forçados durante esse período. O trabalho era muito pesado para uma mulher tão frágil. Como resultado, não pôde ganhar dinheiro no campo para comprar comida. Ela literalmente dependia da provisão diária do Senhor. De vez em quando ela recebia alimento sem saber quem o enviara. Dentro do trem, a caminho do campo de trabalhos forçados, ela escreveu uma carta muito emocionante. Se Deus pedisse meu marido para mim, por qual razão não o daria? Se Deus pedisse minha casa para mim, por qual razão não o daria? Se Deus pedisse minha liberdade para mim, por qual razão não o daria? E se pedisse as batidas do coração dos meus filhos, por qual razão não daria também? E se pedisse as batidas do coração dos meus filhos, por qual razão não as daria também? A resposta é: eu só conhecia o Deus que ouve as orações e as responde. O Deus que pede para eu abrir mão de tudo e para quem eu deveria entregar tudo com alegria. Esse Deus estou começando a conhecer sentado em um banco duro de um trem. Acredito que conhecê-lo é amá-lo, e amá-lo é ser um com ele. Amar alguém significa abrir mão de tudo. Tenho a impressão de não estar lidando com pessoas agora. As pessoas são instrumentos nas mãos do meu pai, o pai que agora diz: você precisa abrir a mão de tudo menos de mim. Cuidarei de tudo, tudo depende de mim. Abrir mão depende só de você. Um dia,
No campo de concentração, Júlia e as crianças estavam sentadas à mesa. Não tinham o que comer. 7 pares de olhos famintos olhavam para a mãe. O que a mãe falou? Agora vamos agradecer ao Senhor pelo alimento. Não tinha nada. Disse. E foi o que fizeram. Quando terminaram de orar, olharam para fora. Bem à vista, atrás do arame farpado, dava para ver a tenda dos guardas. Naquele mesmo instante, um dos guardas jogou fora um pedaço de pão amanhecido. Um cão de caça irlandesa, Lebel irlandês, pegou o pedaço de pão, mas não quis comê-lo. Ao invés disso, andou com o pedaço na boca, foi até a cerca, rastejou-se por debaixo do arame farpado e andou a trote até a tenda de Júlia. Parou na porta da tenda, largou o pão e foi embora. Mesmo por trás das grades, o irmão Ferenc encontrou forças para dar continuidade ao trabalho do Senhor. Preso com mais 11 homens, numa cela com capacidade para apenas 2, conseguia ganhar vidas para Jesus. Todas as manhãs ele realizava estudos bíblicos, mesmo sem ter nenhuma Bíblia disponível. O Espírito Santo colocava um texto em seu coração, e então o compartilhava e discutia sobre ele. Os prisioneiros eram torturados com frequência. Ferenc também sempre sofria torturas. Tentava encorajá-lo na área mental. Ele não se importava se o outro era da igreja diferente ou se até mesmo era irmão de Jesus. A atitude de Ferenc me fez entender que os dogmas das igrejas, no final das contas, não valem de nada. Durante minha juventude, cheguei a perder amigos devido à minha atitude flexível sobre assuntos como batismo de criança, ceia do Senhor e assim por diante. Mas quando estamos diante de alguém que deu prova de amor ao Senhor, tais discussões perdem totalmente o sentido. Ferenc compartilhou comigo algo que passou por sua cabeça ao ser tratado na prisão. De repente lembrei-me do Salmo 23, lá diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor. Foi como se o Senhor estivesse perguntando a mim por qual motivo conduz suas ovelhas em verdes pastagens e dá a elas água para beber. Deus deixou bem claro para mim que estava na hora do retorno. Que tal meditar sobre isso? Eu meditei. O pastor cuida das ovelhas na expectativa de ter algo em troca. Espera o retorno, a lã, a carne. Nessa linha, Jesus nos mostrou o caminho, as boas obras que ele realizou enquanto esteve aqui na terra. A palavra que proclamou e os milagres de cura que realizou podem ser comparados à lã. Ao morrer, ofereceu a carne. O Senhor permite que nós, suas ovelhas, desfrutemos de verdes pastagens, mas aguarda o retorno. Enquanto estivermos na terra, precisamos produzir lã. Devemos nos dedicar e produzir frutos para o seu reino. Mas pode ser que na prisão ou na morte, devemos oferecer nossa carne. Minha explicação está certa? Perguntei a Ferenc da outra vez que fui visitá-lo. Ele fez que sim. Exato, irmão Dick. Ferenc recebeu a liberdade em 74. Acredito não terem conseguido reprimir-lo na prisão. Por isso foi solto. Mas os comunistas prepararam uma pegadinha para ele. Vamos mandar você de volta para a vila. Lá terá outra casa perto da igreja da vila. A igreja não é mais frequentada por ninguém. Queremos ver você lá dentro, toda semana, pregando para as aranhas. E estaremos de olho para ver se vai fazer o que mandamos. Os dias precedentes ao primeiro domingo, Ferenc passou limpando a igreja. Preparou uma boa pregação, mas sentiu muita tristeza. Ainda não tinha visto a esposa e os filhos, e ainda por cima era obrigado a pregar numa igreja completamente vazia. Então orou: Senhor, por favor, traga ao menos uma pessoa. Faça uma congregação de é tudo que eu peço. No domingo de manhã ele entrou na igreja e olhou pela divisória de vidro para ver se tinha alguém sentado, em um dos bancos da igreja. Sim, uma menina com aproximadamente 16 anos de idade. Subi correndo no púlpito, explodindo de alegria, contou Ferenc depois. E preguei com o maior entusiasmo na minha vida. A menina entregou a vida para Jesus. Os comunistas não tiveram como rir da pegadinha que inventaram. E tem mais. A frequência não se resumiu só àquela adolescente. A igreja começou a crescer. Não demorou muito, já tinham 90 membros. No final, já contava com 400 membros. O irmão Ferenc não temia o que poderia acontecer com ele por trás das grades e paredes cinzentas do presídio. Quando fui visitá-lo em 83, sua casa acabara de ser vasculhada e 300 livros e uma máquina de escrever confiscados. A Securitate o informara que seria punido e passaria mais 2 anos na prisão.
Eu não tenho medo, irmão Dick. Estou sempre disposto a servir a Deus lá. O senhor já está me esperando por mim atrás das grades. Enquanto orávamos, Ferenc disse algo que me deixou muito emocionado. Em momento de profunda adoração, o Senhor disse: Senhor Jesus, eu vivo em suas feridas. Eu nunca ouvi a frase tão terna. E mais de uma vez, Ferenc pediu para dizer aos cristãos do Ocidente para parar de orar por sua liberdade. Orem para os prisioneiros em Cristo não serem abatidos pelas circunstâncias, para suportar firme o interrogatório e não sermos derrotados pelo sofrimento. Orem para o Senhor nos fortalecer e para o nome de Jesus ser propagado ali. Muitos conhecem a Cristo na prisão. Será que deveríamos orar para Deus nos livrar da oportunidade de tamanho avivamento? Não creio ser essa a ideia. O sofrimento tem a ver com aceitação, a se pensar e agir Ferenc. É preciso aprender a amar o sofrimento. O aprendizado começa quando amamos o torturador. Se amamos aqueles que nos açoitam, o sofrimento perde todo o seu poder. Uma vez Ferenc foi interrogado, pois pregaram no dia da ascensão. Porém, ao invés de se esconder por trás do medo, contou à polícia em detalhes de tudo o que falaram na pregação. Não satisfeitos, tentaram pegá-lo em uma armadilha. O que acha da situação do seu país? Quase não há combustível e a falta de açúcar é cada vez maior. Naquela época era muito arriscado fazer qualquer comentário negativo sobre o comunismo ou a horrível situação do país. Ferenc respondeu: acabei de lhes dizer que Jesus viveu acima das circunstâncias. Da mesma maneira, nós, cristãos, também vivemos acima das circunstâncias. Logo, nenhuma escassez me assusta. Não entendo nada do que está dizendo, disse o oficial. É a realidade. O Senhor Jesus me ensinou a não ficar preocupado com assuntos terrenos. Vá para casa então, respondeu o interrogador. A sua condição é melhor que a minha. Tempos depois, o mesmo oficial precisou interrogá-lo algumas vezes, mas sempre foi muito gentil com ele. Tinha inveja dele. Mas nem todos os oficiais eram gentis com Ferenc. Após a queda de Ceausescu, o ditador romeno, né? Ferenc encontrou por acaso o ex-coronel dentro do bonde. Os olhos se cruzaram. O ex-oficial ficou muito sem graça. Não precisa tentar esconder o seu rosto, já lhe perdoei, disse Ferenc. Por que não vai me visitar um dia? O homem foi e Ferenc lhe deu uma Bíblia. Já me questionei muitas vezes porque o Senhor permite a excelentes cristãos que fazem um excelente trabalho serem presos. Lembro-me de Mariana, uma jovem que mal completara 22 anos. Ela foi presa e colocada numa cela com outras 40 mulheres. 37 nem sabiam o que era uma Bíblia e nenhuma ouviram falar de Jesus. Mariane ganhou muitas companheiras da cela para Jesus. Por que cristãos são presos? A resposta está na vida de irmãos como Ferenc e Mariana. Apesar de todos os esforços, a necessidade por mais Bíblia só crescia. O número dos convertidos aumentava a cada dia, tudo graças ao sofrimento. Como Tertuliano, um dos pais da igreja, citou, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Mesmo assim, essa verdade carrega consigo um problema que gerava em mim noites de insônia. O trabalho era bem feito, todos ficavam muito felizes por receber Bíblias para distribuir, mas havia consequências. Eles muitas vezes acabavam sendo presos. O meu trabalho então e o trabalho da Portas Abertas ainda nos dias de hoje contribuem para o sofrimento. E isso ainda é algo muito difícil para mim. É o trabalho que se faz, cara. Você que tá aí, né? É um mantra que eu costumo repetir, né? Ser cristão não é moleza. Ser cristão não é fácil. Não é para preguiçoso. Não é para gente não disposta ao trabalho. Não disposta a arregaçar as mangas. Que tem muito trabalho para ser feito. Muito trabalho para ser feito. As perseguições estão aí, na ordem do dia. E não pense que você não vai ser perseguido, porque você vai. É normal. É do jogo. É do jogo. Não pense que não vai. Vai. Sua vidinha tá muito parada. Ó. Irmão Costica foi outro sujeito parecido com o Ferenc. Esse pastor pentecostal sempre sonhou em ser missionário e pregar o evangelho em outros países. Por essa razão escolheu não se casar. Mas o Senhor não quis que eu fosse para fora do país, comentou. Ele me colocou em outro campo missionário, a prisão. Ali era o lugar que Deus precisava de mim. Costica exerceu seu papel na prisão com fervor. Após 5 anos de prisão e tortura, um guarda chegou na cela e encontrou Costica explicando o evangelho para outro prisioneiro e disse: vem comigo, você foi liberado, pode ir embora.
Cortica meneou e disse: não posso ir agora, estou falando de Jesus para alguém. O guarda ficou pasmo, saiu e deixou Cortica para trás. Sempre me questiono o que faria no lugar de Cortica. Se eu ganhei a liberdade, só pode ter vindo da parte do senhor, certo? Um sinal de já ter sofrido bastante por ele chega. Mas Cortica sabia dos intentos do senhor, ele negou a liberdade, pois sabia ter alguém na iminência de se converter. À noite o guarda voltou. Agora você precisa ir embora. Só mais um minuto. Esse homem acabou de entregar a vida para Jesus e ainda precisa ensiná-lo a orar. Não saia daí, não vou demorar. 15 minutos depois, Cortica já estava lá de fora do presídio e era de novo um homem livre. Na prisão, Cortica enfrentou momentos terríveis, não gostava nem de falar sobre o assunto. Uma vez, ele e outros prisioneiros foram cuspidos por guardas até ficarem cobertos por uma manta branca de catarra. Manta branca. Oh, beleza. De repente, Cortica começou a louvar a Deus. O fato de termos a oportunidade de enfrentar as mesmas adversidades do Senhor Jesus a caminho do Gólgota é pura graça e amor de Deus, comentou jubiloso. Quando não estava preso, eu sempre visitava sua casa na cidade de Bucareste. Uma noite estava prestes a sair da casa dele e voltar para a Kombi quando Cortica me parou. Espera um segundo, vou com você. Há muitas viaturas da Securitate patrulhando as ruas e começam a bater nas pessoas sem motivo. Vou lhe proteger. Essas palavras heróicas saíram da boca de um homem franzino, no mínimo 15 centímetros mais baixo que eu. E eu não sou alto. Não aceitei a ajuda, mas Cortica foi comigo mesmo assim. Não passamos por nenhuma patrulha da Securitate. Já próximo da Kombi, Cortica pegou meu braço e disse: sabe, irmão Dick, quando eu já estiver no céu, vou sentir saudades da prisão. Por quê? Em nenhum outro lugar fiquei tão perto do Senhor como lá. Tivemos ótimos momentos juntos. Ouvi frases assim de outros ex-prisioneiros. Ao entrarem na prisão e se fecharem as portas atrás deles, estava um exército de anjos ali à espera deles. Atrás das grades, o elo com o Senhor era mais forte. A própria escuridão profunda e as difíceis circunstâncias eram geradoras do brilho a mais e do tenro amor e socorro do Senhor Jesus. Recebiam do alto a força e a coragem para vencer o terrível sofrimento físico e mental. As orações de irmãos e irmãs fora da prisão eram de importância essencial para que isso fosse possível. Pouco antes da morte de Cortica, que dormiu, fui visitá-lo mais uma vez. Cortica estava doente, com demência, e não me reconheceu. Não conseguia mais falar uma palavra em inglês. Vamos orar? Perguntei, mas ele nem reagiu. Segurei na mão dele e comecei a orar. De repente, enquanto orava, ouvi um sussurro. Irmão Dick. Gente. Tô caminhando para finalizar. Tem aqui no capítulo 12 aqui, ó. O medo tem olhos grandes. Para mim, a Bulgária era o país mais difícil em que trabalhar. Em nenhum outro país visitado por mim regularmente, a não ser a Albânia, o comunismo funcionava de modo tão eficiente, até mesmo destrutivo, como na Bulgária. Na minha opinião, esse país era o que melhor representava o símbolo do comunismo, talvez melhor até do que a União Soviética. Eram os fantoches da Rússia e sempre faziam o trabalho sujo para ela, como planejar ataques no exterior. Para entender o povo búlgaro é importante conhecer um pouco de sua história. Até por volta de 1880 a Bulgária fora governada pela Turquia, conhecida como Império Otomano. A ocupação durou mais de 500 anos e provocou efeitos dramáticos no país. Os bispos da Igreja Ortodoxa, por exemplo, eram obrigados, sob pena de morte, a coletar impostos, e eles e a Igreja, como consequência, não eram muito apreciados pela população. A profunda desconfiança que os búlgaros cultivavam entre si sob o domínio do comunismo foi a herança arrastada dos tempos do governo turco. Após o comunismo tomar o poder, o sentimento de desconfiança apenas aumentou. As autoridades se aproveitavam com maestria da situação. Para ilustrar, estimulavam as crianças a denunciar estrangeiros com bíblias, caso visse. As professoras mostravam a capa da Bíblia na escola e diziam que seriam bons cidadãos se denunciassem estrangeiros com Bíblia. Outra tática usada pelo governo búlgaro com frequência para manter a população sob seu domínio e para semear medo e desconfiança eram incursões e interrogatórios. O filme no cinema corria o risco de ser interrompido e todos os presentes obrigados a mostrar a identidade. Nas estações de trem ou nas estradas, a fiscalização era constante. Além de tudo, qualquer cidadão búlgaro poderia ser convocado para interrogatório que às vezes duravam longas horas. Era comum a pessoa interrogada ter sido traída, pois falara ou fizera algo suspeito. Mas traída por quem? Talvez um colega, um amigo ou até mesmo um membro da família. Ouvi dizer que em uma família de 8 filhos,
Um deles dedurava tudo para a polícia. Somente os pais não sabiam qual filho era. Ai, ai. O número de cristãos na Bulgária era relativamente pequeno, uma média de 10 mil a 20 mil pessoas. Para as autoridades búlgaras, a igreja representava presa fácil, pois era pequena e fraca. Muitas igrejas tinham sido confiscadas e as que ainda estavam abertas eram controladas com muito rigor. A polícia secreta, conhecida na Bulgária como Komitet Danzan Sigur Nost, Comitê de Segurança do Estado, ou KDS, costumava ficar posicionado nas entradas das igrejas durante os cultos para expulsar ou deter os jovens. Levar visitantes na igreja resultava em severa punição. Um amigo meu chamado Christo Kolchev formou-se em filologia, mas foi obrigado a trabalhar como pedreiro. Seus filhos não tinham permissão para ingressar na faculdade e mal recebiam o suficiente para sustentá-los. Após o período em que passou na prisão em 82 por contrabandear bíblias com portas abertas, foi proibido de trabalhar. Ainda assim, não deixou de nos ajudar a distribuir bíblias. Graças a pessoas como Cristo, foi possível distribuir bíblias, mas não havia nenhuma maneira de transportar as bíblias para a Rússia. Por exemplo, pelo Mar Negro, que era o que colocou no início, né? Que era o problema com a Bulgária, que ele tinha a ideia de fazer transporte de Bíblia passando pela Bulgária, mas o problema dos búlgaros é que eles tinham um medo. É da natureza dos búlgaros, o medo pavoroso. E isso fazia com que eles acabassem denunciando os outros. Por conta do medo. Um medo irracional, diz assim. Aqui. A situação financeira da Bulgária, se comparada a outros países comunistas, era razoavelmente boa. Artesãos, em particular, tinham uma renda boa mediante a situação do país. A renda de um carpinteiro, por exemplo, era maior que a renda de um médico. Com jogadas assim, os comunistas mantinham os mais instruídos inibidos, pois eram considerados perigosos. O comunismo não tinha muito que temer das classes mais baixas. A condição de trabalho era chocante. Conheci uma mulher que trabalhava numa fábrica de enlatados por 30 centavos ao dia. A fábrica era num porão sem ventilação. No inverno a temperatura chegava a menos 10 graus. Na verdade, nem todos tinham emprego, mas o termo desemprego não existia no vocabulário comunista. Todos eram obrigados a participar do processo de trabalho, homens e mulheres. Na maioria das fábricas não havia matéria bruta suficiente. As máquinas não funcionavam, não havia trabalho suficiente para todos. Portanto, apenas a metade dos empregados trabalhava de fato. A outra metade estava presente, mas lia livros, bordava, fazia crochê ou jogava baralho. O dinheiro era dividido entre todos que comparecessem. Para os cristãos, educar e criar filhos eram problemas enormes. Tanto o pai quanto a mãe eram obrigados a trabalhar. Crianças pequenas de 3 anos de idade eram obrigadas a ficar em creches. Lá as historinhas e cantigas infantis continham a doutrina do comunismo. Muitos pais cristãos se recusavam a deixar os filhos nas creches. Preferiam levar as crianças para os avós, os quais às vezes moravam muito longe. Os comunistas na Bulgária declararam guerra contra Deus, seus servos e sua palavra. Usavam de artimanha para tirar a credibilidade da Bíblia. Certa vez os comunistas editaram a Bíblia e a venderam como um livro de mitos e lendas. Mas até mesmo essa versão da Bíblia, para a surpresa de todos, foi vendida tão rápido a ponto de ficar esgotada. Quando saiu a segunda edição, fizeram fila para conseguir comprar um exemplar. Me lembra a história do Hitler, né? Ele fazia a tal da arte degenerada. Então ele tinha a arte clássica lá que ele gostava, que era a lenga-lenga dele lá, de arte grega, não sei o que ele ficava comprando quadros, né? Aqueles quadros com aqueles homens fortões, aquela coisa toda. Aí ele fazia exposições de arte degenerada, a arte chamada arte moderna. Aí tinha a visitação, batia recordes na arte moderna. O povo ia para ver a tal da arte moderna, mas não ia ver as estátuas, a estatuária grega, né? Aquelas coisas ridículas, estatuária grega, aquelas coisas, os quadros, aquela pintura. O povo preferia ver entre aspas, as feiuras que o Hitler chamava de feiura, que ele não gostava. É desse jeito que funciona. Geralmente, esses caras, eles tentam controlar o ser humano. Eles tentam. Entendeu? Mas tem Deus acima disso. Deus vê, Deus está lá, vendo. Entendeu? Eles rodaram, rodaram. Não ficou um para contar a história. Entendeu? Não adianta, tá perdendo tempo. Pode fazer aí o que esses tiranos quiserem. A China pode ficar com a lenga. Ela vai cair. Tá na conta. Coreia do Norte vai cair. Pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, mas vai cair.
Não conseguem. Eles podem achar que pode ficar 50 anos, 60 anos. O Império Romano durou 1000. Caiu também. Esses impérios, eles caem. Deus está acima disso tudo. Está acima disso tudo. Entendeu? Está acima. Aqui, muitas igrejas foram confiscadas. Em Varna, uma igreja foi transformada em teatro de bonecos. Em Ruse, um centro ateísta foi inaugurado no lugar da antiga igreja batista. Ainda assim, as repressões nem sempre saíam do jeito que os comunistas planejavam. Em 84, depois de a igreja ter sido tomada pelas autoridades, os batistas em Varna receberam a proposta de um novo local, porém a quase 20 quilômetros da cidade. A distância era muito grande para os membros da igreja, por isso eles fizeram pouco uso do local. No entanto, começaram a fazer cultos ao ar livre no centro de Varna. E algo inesperado aconteceu. Muitas outras pessoas se entregaram a Cristo. Os comunistas locais ficaram escandalizados com o resultado. E em 89, pouco antes das mudanças, entregaram uma permissão aos batistas para construir um novo templo na cidade. Ele até faz alusão aqui, né? Ele até faz uma alusão aqui ao fato de por ele ser batista, os batistas são missionários por natureza, tá? Igreja Batista, eles são missionários os batistas são missionários por natureza, mais do que outros. Até os protestantes chegam a dizer aqui uma hora que falam assim: queria ser como os batistas, ter essas missões, porque vocês fazem. Apesar de já ter mencionado a atmosfera que prevalecia sobre a Bulgária no período em que trabalhei lá, no início da década de 70, até meados da década de 80, do século passado, né, obviamente, emitia ainda o elemento mais importante, o medo. Acredito, e esta é a minha opinião particular, que cada país tem um demônio específico. O da Bulgária era o demônio do medo. Em nenhum outro país percebi tanto medo como nesse país comunista. Antes de mais nada, permita-me explicar um detalhe. Existe uma grande diferença entre sentir medo e ser escravo do medo. Sentir medo é gerado por um sentimento em nós mesmos. Sentir medo é gerado por um sentimento em nós mesmos. Algumas vezes, antes de começar uma viagem, passava algumas noites sem dormir. Sentia medo, pavor, fobia. Quando estamos com medo, de um jeito ou de outro, superamos. O medo é demoníaco. Ele se apodera de nós direto do reino das trevas. Entendo bem a respeito, pois eu mesmo já tivera tal experiência. Esse era o medo cujas garras demoníacas escravizavam o povo búlgaro, até mesmo a maioria dos cristãos. Acorrentados ao medo, as pessoas tinham atitudes inexplicáveis. Por 2 vezes, as Bíblias contrabandeadas e entregues debaixo de grandes riscos foram queimadas na mesma hora. Irmãos de Sófia, ao tentar entregar algumas Bíblias em Plovdiv, foram ameaçados por outros cristãos de serem denunciados à polícia caso não voltassem para trás com as Bíblias. Ao visitar cada família, pude perceber que o medo era o maior impedimento para o desenvolver um relacionamento adequado com Deus. Por exemplo, visitei uma família búlgara em Burgas. Ouviram falar que essa família poderia ajudar a distribuir Bíblias em pequenas quantidades. Primeiro, como de costume, comecei a sondar a situação. Eu precisava saber se eram confiáveis e se confiavam em Deus. O pai não estava em casa, a mãe e o filho sim. O filho era professor de inglês. Fiquei surpreso, pois era muito raro um cristão ter um emprego tão bom. Por isso perguntei: como conseguiu ser professor de inglês? Eles não sabem que sou cristão. A resposta me deixou muito entristecido. Mesmo assim, tentei levar a conversa no outro ângulo e comecei a falar com muita cautela sobre a distribuição de Bíblias. A mãe e o filho entraram em pânico. Não quiseram nem mesmo pensar um pouco sobre o assunto. Depois de uma conversa superficial, fui embora. Essa conversa ilustra um caso ainda mais sério. Fui visitar um irmão que acabara de sair da prisão. Subi as escadas, bati na porta. Ela se abriu e eu entrei. Não fale seu nome. Sei que você veio de Jesus, disse o irmão. Fomos até a sala e ele começou a contar sobre o tempo que ficou na prisão e da tortura que sofreu. Depois de algum tempo, fiquei sabendo como fora liberado do presídio. A polícia convidara sua esposa até o presídio e mostraram a ela o tanto que o maltrataram. Ela viu as feridas no peito dele. Contaram-lhe dos dias em que ele ficara em pé numa caixa de pregos e lhe mostraram as pernas inchadas sobremaneira. Podemos parar com a tortura, disse a polícia secreta, mas queremos um pequeno favor em troca. Queremos saber sobre os estrangeiros que visitam a sua igreja.
Só isso. Foi só um pequeno acordo. Nada mais precisaria ser dito. Qual seria a outra solução para essa mulher? Ela amava o Senhor Jesus, mas nunca o vira. Amava o marido e viu como fora maltratado. Ela escolheu o marido e denunciou todas as visitas de estrangeiros. Por que não? Foi só um pequeno acordo. Por esse motivo, o marido disse: não fale seu nome. Depois de um tempo, ouvi dizer que ambos abandonaram a fé e que ela dava palestras sobre o ateísmo no país inteiro. Que tamanho estrago pode gerar os pequenos acordos? Quando voltei para casa, Grace e eu tivemos uma conversa séria e decidimos nunca negociar a fé. Nem mesmo se um pequeno acordo proporcionasse a liberdade ou a possibilidade de sair ileso de uma tortura. Essa decisão é sobremodo difícil, mas queremos ser o Senhor Jesus capaz de suprir seus filhos em quaisquer circunstâncias e também a nosso cônjuge. Um dos meus maiores exemplos da Bulgária, Christo Kulichev, colocava a situação nesses termos. A amizade com o mundo ou com a polícia secreta começa com pequenos acordos e termina em escravidão. De vez em quando um enorme desgosto enchia meu coração por ver os búlgaros viverem acorrentados ao medo. Esse detalhe tornava meu trabalho muito mais difícil. Mas os compreendia, pois já vinha trabalhando no bloco do leste há muito tempo. Os próprios búlgaros tinham consciência de ser o medo um fenômeno nacional. Tinham até um ditado a respeito. O medo tem olhos grandes. Tem olhos grandes. Em outras palavras, se você tem medo, enxerga até o que não existe. Se você tem medo, enxerga até o que não existe. Será que isso significa que todos os búlgaros eram gatinhos medrosos? Será que o país não tinha um herói ou uma heroína? Sim, tinha. Muitos cristãos eram corajosos. Muitos deles estavam entre os batistas. Mas algumas vezes também se sentiam desgastados. Como pode alguém ser tão corajoso ao ver a filha de 18 anos ser arrastada para fora da igreja por um grupo de homens? Eu quero ver sua coragem, eu disse. Eu quero ver. Eu quero ver você ser corajoso diante de uma situação dessa. Né? Não é? De um modo geral, os jovens eram mais corajosos do que os mais velhos. Por exemplo, em Varna havia um grupo de jovens cristãos que andava pelos parques no escuro da noite louvando e tocando violão. Compartilhava sobre a fé em Jesus para os que se aproximavam atraídos pela música. Repetidas vezes, Deus interveio diretamente na vida das pessoas. Ouvi a história de Ivan, um policial ateu que teve uma visão do Senhor Jesus. No ano de 61, Ivan estava de serviço. Parecia que seria um dia normal de fiscalização até o Senhor aparecer para ele. O Senhor Jesus disse: Ivan, você está seguindo o mestre errado. Siga-me e diga ao seu superior para seguir a mim também. Ele ficou bastante abalado com o que aconteceu. Começou a buscar mais informações sobre Jesus e encontrou alguns batistas. E eles os conduziram até Jesus. Agora era um seguidor do Senhor, como Jesus pedira na visão. Mas o Senhor, Jesus, também disseram para ele testemunhar ao seu chefe. Um dia Ivan obedeceu. Foi até o oficial superior e contou ele toda a história. Ivan tinha esperança de que naquela altura seu superior já tivesse se convertido. Mas ao ouvi-lo, o homem ficou fora de si. Ivan, na mesma hora, precisou entregar as armas e documentos e foi mandado para casa. Pouco tempo depois de iniciar o meu trabalho na Bulgária, conheci uma excelente família cristã. O pai era pastor batista. Foi ele quem me contou a tal história e no final perguntou: você sabe quem é esse chefe da polícia? Balancei a cabeça. Era eu. Ele nunca me contou como se converteu depois da conversa que teve com Ivan, mas contou-me dos problemas que causou aos cristãos por causa de sua conversão. Depois de contar ao Estado sobre minha conversão, meus superiores ficaram furiosos. Começaram a prender praticamente todos que talvez pudessem estar relacionados à minha conversão. Porém, todo esse incidente gerou muitos burburinhos sobre o evangelho na região e as pessoas se converteram. Graças a Deus, depois de um tempo, soltaram a todos. Isso me lembra o apóstolo Paulo, né? Exatamente. Perseguidor de cristão a perseguido. Mas é a base. O apóstolo Paulo é o exemplo. Você pode, do que for, onde você for, o apóstolo Paulo é exemplo disso. Você vai ser perseguido. Se você não está sendo perseguido, tem alguma coisa errada. Ou você está... A missão, a base, né, missionário, largar essa bunda gorda que está aí,
E ó, se jogar no campo, porque é necessário trabalho. Trabalho de conversão, trabalho que Jesus manda ser feito. Se você não está fazendo, uma coisa muito errada. Ele vai contar aqui, né, na parte final, como ele foi preso em 1984. Ele passou por uns problemas exatamente por ter sido preso na Bulgária. Ele foi traído na Bulgária, entregando Bíblia. É um negócio assim, bem cavernoso. Água batizada, foi torturado. Passou por situações bem... Até ele foi paralisado pelo medo também. Diante da tortura, diante de um ser tirânico que está à sua frente, por exemplo, te interrogando. Vamos ver até que ponto você é homem mesmo para aguentar, né? Ele vai fechar aqui vai fechar o livro com olha só. Se está molhado, não tem medo da chuva. Foi num domingo de manhã, em maio de 74, a minha primeira visita a uma pequena igreja metodista numa cidade búlgara de Shumen. Tentei abrir a porta com cautela, pois cheguei muito cedo para o culto, mas a porta estava destrancada. No banco de trás, um homem estava sentado orando. Quando me ouviu entrar, levantou-se, apertou minha mão e disse em alemão: "Bem-vindo a essa igreja, que bom te ver aqui. Meu nome é Simon Popov." "Não é uma igreja grande", comentou. "Eu só faço trabalho simples, mas não me importa. O senhor não julga as pessoas pelos trabalhos que fazem. Para ele, pouco importa se o trabalho é grande ou pequeno. Ele nos julga de acordo com nossa fidelidade, e é a nossa fidelidade que o senhor há de julgar e recompensar." O engajamento e as palavras daquele homem me tocaram profundamente, desde o primeiro contato. De um modo geral, os evangelistas famosos que viajam o mundo inteiro e lotam estádios são considerados os grandes homens do reino de Deus. Mas o padrão do Senhor é bem diferente do nosso. A mulher idosa que ora fielmente todos os dias talvez seja mais importante aos olhos do Senhor. Simeon, um senhor de 70 anos de idade, quando conheci, tornou-se um dos meus melhores amigos. Que homem despretensioso, pensei naquele domingo de manhã em maio. Identificamos-nos como irmãos. Ele nem mesmo quis saber de qual igreja eu era. Naquele mesmo domingo me convidou para falar aos membros da igreja. Fora pego de surpresa. Criar um sermão em cima da hora não é nada fácil. "Não é proibido para estrangeiros pregar?" Não leve em conta", disse Simeon. "Posso lhe garantir, antes do culto acabar às 11h30, você já estará fora da igreja dentro do trem." Falei para a congregação de Simeon sobre Efésios 6, a batalha contra as forças do mal nas regiões celestes. Tentei mostrar o vínculo entre a Bulgária e o Ocidente. "Vocês precisam se armar contra as forças do mal. Vocês têm lutado contra o mal, mas estão sem cobertura. Quem lhes dará cobertura? A cobertura virá de irmãos e irmãs dispostos a sustentar cada um de vocês em oração. Nós, seus irmãos e irmãs do Ocidente, estamos na retaguarda. Queremos garantir estar lado a lado com vocês." Depois da pregação, um dos irmãos levantou-se. "Irmão Dick, o senhor gostaria de ir por toda a Bulgária e pregar a mesma mensagem? É disso de que precisamos." Eu ainda me encontraria inúmeras vezes com Simeon e traria sempre uma mensagem na pequena igreja de Shumen. Simeon era um clérigo muito pobre, mas tinha o dom excepcional da sabedoria. Era pastor organista e sacristão campaneiro, todos em um só. Sua esposa, Elsie, limpava a igreja. Em sua casa não tinha muito luxo, não tinham algumas cadeiras. Na sala tinha algumas cadeiras de vime velhas e um velho órgão, igual ao da igreja. Simeon não era búlgaro, nasceram na Macedônia e estudaram em Frankfurt, Alemanha. Sua esposa era suíça. Ambos eram fluentes em alemão. Simeon esteve preso por 5 anos, mas não quis falar sobre o assunto logo de cara. Depois de um tempo, decidiu falar. "A verdade sobre o período da prisão é: eu amadureci, irmão Dick. A prisão me aproximou de Deus. O sofrimento é um bom amigo. Se eu precisar ir preso mais uma vez, hoje estou pronto, pois seria sinal de que Deus precisa de mim." "E a senhora, qual é a sua opinião a respeito?" perguntei a Elsie. "Eu estou bem ao lado do meu esposo. Se ele for, dobrarei meus joelhos diante de Deus e intercederei por ele." Que bela ilustração da igreja, pensei. Um membro é levado para um lugar de sofrimento, o outro membro fica lado a lado com ele. Existe uma igreja perseguida e existe uma igreja que ora. "Faço tudo sob a orientação do Senhor", acrescentou Simeon. "Isso envolve riscos. Tudo que faço aos olhos do KDS parece errado, por isso contabilizo sentenças de 3 a 5 anos de prisão em minha mente." Gente. Ele vai contar várias histórias aqui sobre esse Simeon aqui, a falta de medo dele.
Pouco antes de tentar... Você está proibido de aceitar as Bíblias. Caso seja pego com elas, será preso. Tudo bem, estou preparado. Pela Bíblia, tudo vale a pena. Os KDS queriam saber especificamente quem era a figura-chave da distribuição de Bíblias. Simeão nunca forneceu a eles qualquer tipo de informação e nunca me traiu. Mas os agentes secretos eram muito bem treinados. Os métodos de interrogatório eram capazes de gerar sofrimento mental severo. Sempre tentavam aliciá-lo com observações negativas sobre o comunismo ou sobre o governo. Como pode ser tudo tão caro? Perguntaram. A economia é tão ruim nesse país, o que você acha? Quanto custa um pãozinho? Respondeu Simeão. O agente lhe forneceu o preço. Bom, podemos pagar, podemos ser gratos e ficar satisfeitos por isso. Ele vai fechar o livro aqui. Tem uma parte essa última parte aqui, a última coisa que tem no livro aqui que eu... Entendeu? Olha só, iniciada a minha vida de viagens pela Portas Abertas, senti ter voltado no tempo do Atos dos Apóstolos, o período longo após a morte e ressurreição de Jesus. Por trás da cortina de ferro, presenciei as mesmas situações que aconteciam no tempo dos apóstolos nos primeiros séculos. No primeiro século. Testemunhei o Espírito Santo em ação. Deus agia com o mesmo poder e energia de quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo pela primeira vez. As pessoas com as quais eu tinha contato ocasionalmente me contavam como haviam sido torturadas, mas também de como Jesus esteve perto delas de forma extraordinária nos momentos mais tenebrosos e escuros. A presença do Senhor as fortalecia de tal maneira, as enchendo de forças que em seguida se sentiam preparadas para sofrer tudo de novo. Os que apoiavam os prisioneiros também sentiam a mesma força. Uma vez conversei com uma mulher cujo marido estava preso por distribuir Bíblias que tínhamos entregado a ele. Perguntei a ela como se sentia sobre o cativeiro do marido. Se não custa nada ter fé, então não tem valor nenhum, respondeu. Se não custa nada ter fé, então não tem valor nenhum, respondeu. Aí, isso aqui que para mim define o livro, por excelência. Isso aqui define exatamente os livros que geralmente foram escritos sobre perseguições. Não, tem um monte. Isso são apenas a ponta do iceberg. Olha o que ele coloca aqui. Ó. Qual seria nossa atitude caso perdêssemos o emprego por causa da fé? Como seria se fôssemos abandonados por amigos e familiares porque decidimos ler a Bíblia? Como seria se fôssemos presos e espancados com pedaços de pau porque assumimos ser seguidores de Cristo? Porque justamente onde a igreja está debaixo de grande pressão, as pessoas se dedicam por inteiro à palavra de Deus? Durante minhas viagens, sempre fiquei perturbado por tais questões. Acredito que a resposta esteja no poder imensurável oferecido por Deus aos seus filhos para poderem perseverar. Assim, não importam as consequências, seja quais forem. Beleza, gente? Assim, eu fiz um apanhado, um catacata do livro, entendeu? Mas é importante que você leia, né? Tem muita coisa aqui que eu tive que passar batido, porque eu pegaria o livro inteiro, né? Pegaria o livro inteiro, um livro extraordinário, entendeu? Assim como do Urbrand também, extraordinário, do irmão André também, que eu pretendo ler, e vou fazer uma resenha aqui no canal, tá? Esse livro, ó, Infiltrado por Deus, do Dick Langefeld e Ben Horbrick, um livro extraordinário, tá? Reaviva a sua fé, dá vontade de você sair, cara, trabalhando pela mensagem de Cristo, se você ler um negócio desse aqui, você dá vontade no outro dia, você virar e falar assim, eu vou lá pra Coreia do Norte, eu vou lá pegar o Kim Jong-un pelas orelhas e vou apresentar para ele Jesus, tá? Desse jeito, o negócio funciona desse jeito. É um reavivamento tão poderoso, um negócio tão forte, você vê o tanto que você é medíocre, a sua existência ela é medíocre, você não está fazendo trabalho sério para Jesus Cristo, beleza? Então, ó, o livro para quem quer ver Deus em ação, tá aqui, ó. Tá vendo? O livro para quem quer ver Deus em ação. Trabalhar pelo evangelho, trabalhar com os gentios, né? Trabalhar no meio dos gentios. Sim, como o apóstolo Paulo fez. Um livro extraordinário. Ó, mensagem da minha na camiseta, ó. Não tenhais medo. Se você tem medo, não tenha medo. Jesus está com você. Onde você estiver,
Deus vai estar com você. Mesmo na mais profunda prisão, Deus vai estar com você. Beleza, gente? Ó, curta o vídeo, se inscrevam no canal, comentem. Se você lê o livro, entra no site do Portas Abertas, tá? Entra no site do Portas Abertas e dá uma olhada lá. Tem uns materiais interessantes lá, inclusive revistas. Se você quiser pedir revistas, tem revista de graça para você pegar e ver como é que tá a situação dos cristãos no mundo. Como eu coloquei no início do vídeo, né? Os 10 piores locais do mundo hoje, né? Em 2022, para você ser um cristão. Beleza, gente? Ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, que Jesus esteja com vocês, que Deus nos ilumine, que Deus nos dê força, nos dê a graça, nos dê a misericórdia, para a gente poder fazer alguma coisa, né? Em nome do Senhor Jesus. Beleza, gente? Ó, até a próxima então. Valeu? Tchau, tchau.